Vamos começar a nossa jornada em uma das aldeias abandonadas mais famosas e assustadoras. Está localizada na Índia, no distrito de Rajasthan. É a vila de Kuldara. Ao contrário de outros lugares abandonados, neste é difícil de chegar porque os moradores locais não querem te levar até lá. As pessoas têm medo deste lugar e tentam evitá-lo. Você pode pegar um táxi e descer perto deste local. O motorista lhe dirá para onde ir. Você não encontrará nenhum vestígio de civilização por perto. A vila está localizada em uma área desértica quente, mas quando você chegar perto dela, sentirá um frio desagradável na espinha. Você não encontrará nenhuma vegetação devido ao calor. Há apenas ruínas e estradas cobertas de areia. Parece que você está andando pelas escavações de uma cidade antiga, mas Kuldara não é tão velha assim. Desapareceu em 1825. Antes disso, era uma próspera vila. Era quase uma cidade composta por muitos pequenos assentamentos unidos em comunidades. Os moradores se ocupavam de agricultura. Além disso, mineravam e extraíam valiosas rochas e minerais de gesso. Mas tudo mudou da noite para o dia. Por alguma razão desconhecida, as pessoas abandonaram suas casas e fugiram. Ninguém sabe por quê, e os moradores nunca mais foram vistos. Quem mora nas áreas próximas tem certeza de que este lugar é amaldiçoado, então mantém distância. Eles acreditam que este é o centro de poder de outro mundo. Algumas pessoas se sentem doentes, outras afirmam ver fantasmas e outras sentem um medo irracional. Mas os turistas gostam de ir lá. A versão mais simples e menos assustadora diz que a aldeia foi abandonada por causa da falta de água. Ainda assim, esta versão parece estranha. Se tivesse havido falta de água, as pessoas teriam planejado a mudança de local em vez de fugir com pressa. A segunda versão é muito mais mística. Tem uma lenda de que um governante cruel coletou grandes impostos dessa cidade. Ele se apaixonou pela filha do chefe Kuldara e ameaçou cobrar impostos mais altos se a mulher se recusasse a se casar com ele. Ele lhe deu apenas um dia para decidir. Nenhum dos residentes concordou com esta demanda. Como sinal de solidariedade, eles decidiram deixar a aldeia. Aqueles que não acreditam em todos esses rumores podem passar uma noite em uma barraca lá. É provável que você ouça alguém gritando ou sinta alguém andando e batendo na sua barraca. Brincadeirinha. Nossa próxima aldeia fica nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Mais precisamente, nem é uma aldeia, mas um vilarejo chamado Centralia. Este lugar parece totalmente sem vida. Árvores queimadas, grama seca, edifícios vazios. Quase todas as estradas aqui têm rachaduras enormes. As pessoas polvilhavam as rachaduras com cascalho para diminuir a quantidade de fumaça espessa que sai do chão o tempo todo. Este lugar abandonado está queimando há mais de 50 anos. Não é à toa que lembra alguma coisa. Os autores do jogo de terror Silent Hill se inspiraram neste local. Centralia era um vilarejo mineiro com lojas, cafés, bibliotecas e moradores felizes. As pessoas trabalhavam nas minas para extrair carvão antracito. Um dos túneis subterrâneos era usado como um aterro sanitário para o lixo. E então, em 1962, de acordo com a versão popular, decidiram se livrar do lixo, queimando-o. O plano falhou. Assim que o lixo pegou fogo, as chamas se espalharam por toda a mina. Então, todo o trabalho de mineração da cidade parou devido ao aumento do nível de dióxido de carbono. Os moradores não conseguiram extinguir o incêndio e ele começou a se espalhar pelo subsolo de toda a cidade. As estradas começaram a esquentar, o solo ficou venenoso. Uma fumaça espessa encheu lentamente as ruas. As pessoas evacuaram o lugar. Em 1992, Centralia foi completamente abandonada. A cidade parece sinistra, e algumas pessoas acreditam que não é apenas por causa do incêndio. Elas acreditam que nem todas as pessoas conseguiram evacuar, e seus fantasmas ainda andam pelas ruas em chamas, esperando que alguém finalmente ponha fim a esse fogo eterno. Imagine uma vila próspera e bonita, com terras férteis onde as pessoas se dedicam à agricultura e assam pães deliciosos. E então, bang, tudo desaparece. Sobram apenas vestígios no chão e alguns tijolos deixados de belas casas de pedra, moinhos e capelas. Enormes campos férteis foram abandonados, e ninguém sabe por quê. Bem-vindo à vila inglesa de Gainsthorpe, em Lincolnshire, ou melhor, o que sobrou dela. De cima você verá muralhas de barro em um campo gramado, os contornos de ruas e estradas, cavidades afundadas e contornos quase distinguíveis das paredes de casas e celeiros. Se você vier aqui, pode nem notar os vestígios da aldeia. É apenas um campo verde incomum, mas no século XVII a vida prosperava aqui. Vamos tentar solucionar esse mistério.
A primeira menção a este lugar remonta a 1086. Desde então, o local prosperou. Havia cerca de 19 campos férteis, uma capela, um moinho, uma ponte e uma mansão onde os senhores viviam. No total, havia cerca de 25 edifícios. Dos registros que datam do século XVI, sabe-se que pedreiras se formaram na vila. Ou seja, este lugar não só ficou rico, mas também acompanhou o progresso. Então, em 1616, a vila foi completamente abandonada. Os cientistas ainda estão procurando uma resposta para essa questão. Alguns acreditam que algo terrível e místico aconteceu com a aldeia. Uma das principais hipóteses que explicam o que aconteceu é a praga. Outra versão é que Gainsthorpe não conseguiu acompanhar o progresso. No século XVII, houve uma transição da vida rural para a urbana. A industrialização havia começado. Muitos jovens deixaram suas aldeias nativas em busca de uma vida melhor. Alguns acreditam que grupos de ladrões e bandidos se estabeleceram na aldeia. Eles transformaram Gainsthorpe em sua base e eventualmente saquearam tudo. A razão exata ainda é desconhecida, mas a boa notícia é que, teoricamente, a aldeia pode ser reconstruída. Especialistas podem reconstruir as ruínas e recriar a agricultura. A parte mais difícil, no entanto, é encontrar financiamento. Um destino semelhante aconteceu com a pequena vila de Ilha Achill, na Irlanda. Cerca de 40 casas simples feitas de argila e palha estavam localizadas ao longo do vale banhado pela Baía de Kim. E era um lugar incrível para se viver. Costa, montanhas, águas cristalinas e solo rico. A vila foi fundada em 1838. Agora restam vários montes de terra e pequenos pedaços de paredes. Os moradores que vivem em assentamentos vizinhos não se lembram desta aldeia. Ou talvez eles saibam de algo, mas não queiram dizer nada a ninguém. Apenas escritores de viagens a descreveram em seus diários como um lugar de beleza serena. Muitas cidades próximas ainda existem, mas por que esta desapareceu? Um fenômeno inexplicável que varre aldeias inteiras da face da Terra? Uma força assustadora mística desconhecida? Se não há nada de fantástico no desaparecimento desta aldeia, então por que as pessoas não constroem nenhuma casa nova no lugar? Talvez tenham medo de alguma coisa. Então, os alunos da escola arqueológica local decidiram encontrar a resposta para essa pergunta. Eles começaram a escavar a aldeia em busca de pistas e descobriram que algum tipo de problema aconteceu com este lugar em meados do século XIX. Mas não se sabe exatamente o que. Naquela época surgiu um terrível período de fome. Talvez as pessoas simplesmente tenham deixado sua terra natal para buscar comida em outro lugar. De qualquer forma, o trabalho de escavação continua e os alunos pretendem descobrir a verdade. No século XX, mais e mais aldeias foram abandonadas em todo o mundo. A principal razão é a realocação de residentes. Os jovens não querem viver longe do mundo moderno, mas os idosos não querem deixar o seu lugar natal, então ficam lá como os últimos moradores, e vários anos depois, quando eles tiverem comprado a fazenda, por assim dizer, as aldeias são abandonadas. Outro problema é o acesso a médicos. Em alguns lugares, as pessoas têm que dirigir dezenas ou centenas de quilômetros até o médico mais próximo. Mas muitas aldeias ainda estão prosperando. Algumas cidades recebem mais financiamento e desenvolveram negócios agrícolas. Além disso, nem todo mundo gosta da vida na cidade. Muitas vezes, as administrações municipais distribuem gratuitamente as terras de áreas rurais para que as pessoas possam construir novas casas. Olá, corajoso visitante, bem-vindo à exposição misteriosa. Mas cuidado, esta vai ser uma experiência arrepiante. Mesmo Sabrina, a bruxa, não conseguiu lidar com essas fotos. Agora, se você tem as habilidades para pular no túnel das esquisitices, vamos começar. A primeira foto te levará de volta à cidade de Belfast, hoje capital da Irlanda do Norte nos anos de 1900. Ela mostra 15 mulheres que trabalhavam em uma fábrica de linho. Um simples cálculo e sabemos que 15 pessoas totalizam 30 mãos, certo? Mas dê uma boa olhada na imagem e veja que há uma mão extra que não pertence a nenhuma delas. Todas as mulheres estão dispostas em filas com os braços cruzados na frente e as mãos embaixo dos braços. Há somente apenas uma exceção, que é a senhora na segunda fila, com uma mão no quadril e a outra ao lado dela. Essa é uma pequena rebelde. Mas a misteriosa mão em forma de garra não é dela, nem de ninguém perto. Na verdade, está descansando no ombro de uma garota do outro lado da mesma fileira. E não há mais ninguém a quem possa pertencer.
Apesar de ter mais de um século, a fotografia apareceu pela primeira vez na internet no dia 29 de abril de 2016. Ela foi enviada para um site por uma mulher chamada Linda, que identificou a menina com a mão no ombro como sua avó, Ellen Donnelly, mas nunca comentou de quem aquela mão poderia ser. O que é ainda mais estranho é que não há nenhuma evidência que sugira que a imagem tenha sido alterada digitalmente. Então, de onde veio a mão solitária? O Photoshop não existia naquela época, mas isso não significa que os fotógrafos não tivessem as habilidades necessárias para editar imagens. Embora não fosse possível adicionar uma parte do corpo extra a uma foto, certamente era possível remover quaisquer objetos ou pessoas indesejadas simplesmente cortando-os com uma tesoura. Os fotógrafos então desenhavam o que queriam a lápis ou carvão. E também conseguiam combinar vários negativos para criar uma única imagem. Há mais uma resposta dizendo de onde a mão poderia ter vindo. Embora a fotografia instantânea já existisse nos anos de 1900, alguns fotógrafos ainda usavam a técnica de longa exposição para capturar o momento. Então, é possível que enquanto a imagem estava sendo tirada, a senhora do fundo colocou inicialmente as mãos em Ellen e depois decidiu cruzar os braços, o que torna o resultado aterrorizante em razão de uma longa exposição da câmera. Então, você pode se acalmar, não foi a coisa, a mãozinha que vivia com a família Addams, que apareceu na imagem. Em nossa segunda foto, você verá uma jovem segurando uma aparição brilhante entre as mãos. Pode ser quase fácil acreditar que é uma magia de verdade. Desculpe te desapontar, mas esse não é o feitiço Expelliarmus que ela está fazendo. A mulher na imagem é a francesa Martha Barrault, que mais tarde mudou seu nome para Eva Carriere. Ela viveu entre 1886 e 1943 e foi uma médium fraudulenta, que alegava ter habilidades psíquicas que lhe permitiam se comunicar com pessoas já desencarnadas e fazer seus espíritos se materializarem durante as sessões. Na época, esses médiums mentirosos seguiam um procedimento padrão durante suas sessões. Entravam em um armário instalado no quarto para fingir que estavam concentrados, e então conseguiam usar seus poderes à plena capacidade para gerar ectoplasma. Quando não utilizado no contexto da biologia celular, o ectoplasma é um termo que se refere a uma substância imaginária que sairia do corpo do médium e pode então tomar a forma de um rosto, de uma mão ou mesmo de todo o corpo da pessoa que está sendo chamada para voltar à vida. Eva Carriere era uma daquelas médiums desonestas que usavam papel amassado e rostos recortados de revistas e jornais para fazer ectoplasmas falsos. Esta foto, tirada em 1912 pelo pesquisador parapsicólogo alemão Albert von Schrecknosen, mostra a mulher em ação durante uma dessas sessões enganosas. Mas conhecer a história completa não muda o fato de que a imagem pode deixar seu cabelo em pé. E o que é ainda mais inacreditável é que Eva conseguiu convencer grandes nomes como Arthur Conan Doyle, autor da série de mistérios Sherlock Holmes, de que era real. Porém, você ficará feliz em saber que ela não conseguiu enganar o ilusionista e artista de fugas Harry Houdini, que, ao contrário de Arthur Conan Doyle, achava que as performances dela não passavam de truques de mágica. Estas corujas da terceira foto não são as de Hogwarts, e não estão aqui para trazer sua carta de aceitação. A imagem é da década de 1920, do lado de fora da Manchester Grammar School, fundada em 1515 por um homem chamado Hugh Oldham. E é a razão pela qual essas pessoas estão usando fantasias estranhas de coruja enquanto marcham. Hugh Oldham nasceu em Manchester e não era um estudioso dedicado, apesar de frequentar as universidades de Oxford e Cambridge. Bem, as mensalidades eram mais baratas na época. No entanto, ele estava no serviço real e, graças às suas habilidades administrativas, foi favorecido com títulos importantes. Isso realmente o ajudou a alcançar altos cargos e se tornar uma figura poderosa e influente. Através de suas novas funções, ele conquistou grande riqueza, que mais tarde usou para financiar a escola. O lema da escola de Oldham, que está escrito em seu brasão, é a frase latina Sapere Aude, que pode ser traduzida livremente como Ouse Saber. Até hoje, a escola ainda mantém o mesmo lema.
Mas a escolha da coruja não simboliza a sabedoria, como você pode pensar. Ela está no crachá do Manchester Grammar School e carrega uma faixa com a palavra Dom. Se você ler como se leem os emojis, chegará em Owl Dom. Owl é coruja em inglês, que na verdade é uma referência a Hugh Oldham. Quando você olhar para o brasão da cidade, verá que ele é muito semelhante ao da escola. A escolha foi feita para refletir a pronúncia de Oldham no sotaque local, que é Oldham. Assim, prestar homenagem ao fundador é o motivo pelo qual o mascote da escola e da cidade é a coruja. Então, fique tranquilo porque não há nada sinistro e assustador acontecendo nesta foto. Que tal algo fofo depois de todas essas coisas estranhas? A quarta imagem mostra uma criança inocente cujos olhos estão gritando "Me ajude!", mas não se preocupe, não é o bicho-papão quem a segura. A coisa em que ela parece estar sentada é na verdade sua mãe. Isso foi chamado de fotografia de mãe oculta, que era muito comum na era vitoriana. Na década de 1840, a única maneira de as pessoas tirarem suas fotos era com uma câmera daguerreótipo, o primeiro aparelho fotográfico desenvolvido para uso comercial. Ele tinha tempos de exposição que iam de dezenas de segundos a vários minutos. Então, era preciso ficar perfeitamente imóvel durante todo esse tempo para obter uma imagem clara. Mas como se pode imaginar, não é fácil para uma criança ficar imóvel por tanto tempo. E você também não pode dizer, faça uma pose para um bebê. Então, esta é a razão pela qual a técnica da mãe oculta nasceu. As crianças seriam fotografadas com suas mães presentes, mas estas também teriam que ficar escondidas dentro do quadro. Para isso, ficavam atrás de cortinas, sob capas ou cobertores, ou fingindo ser cadeiras. Às vezes, os fotógrafos também removiam partes das imagens em que as mães estavam visíveis. Uau! Cada dificuldade que as mães têm que passar pelos filhos. Cara, isso não mudou nada. Algumas das fotos ficavam muito boas, mas outras acabavam ficando como o pesadelo. A prática continuou a ser usada até a década de 1920, mas à medida que as câmeras se tornaram mais rápidas, não havia mais necessidade de as mães se esconderem. Em 2 de agosto de 1996, formas misteriosas surgiram em um campo agrícola em Cheseldon, Inglaterra. Ninguém sabia que tipo de símbolos eram aqueles e quem os havia feito. Assim que o jornal local noticiou isso, as pessoas começaram imediatamente a criar teorias. A versão mais popular dizia que aquilo era uma mensagem de uma civilização de outro planeta. Os primeiros círculos em campos surgiram nos anos 70 em muitas regiões dos Estados Unidos e da Inglaterra. Alguns compararam esses símbolos às escrituras dos antigos maias. Outros pensavam que eram mensagens avisando que o apocalipse estava próximo. E pouquíssimas pessoas duvidaram de que aquilo havia sido feito por uma civilização alienígena. Mas aquela forma geométrica de Cheseldon era diferente de todas as outras, por causa de um evento que aconteceria 8 anos depois. Em 2004, um homem do Novo México encontrou uma pedra estranha a 17 quilômetros de Roswell. A pedra tinha a mesma imagem do campo de Cheseldon gravada nela. Vale a pena destacar que Roswell se tornou um lugar famoso depois que uma nave alienígena caiu lá, pelo menos é o que dizem por lá. Então, quando o agricultor encontrou a pedra e postou sua foto na internet, muita gente pensou que ela fazia parte da nave. A pedra era redondinha e o desenho foi feito com uma precisão incrível. Mas a coisa mais marcante eram as propriedades magnéticas dela. Ela girava em sentido anti-horário quando o ímã era colocado perto da parte norte dela. E quando o ímã era deixado perto da parte sul, a pedra girava para o lado contrário. Tomografias computadorizadas e raios-x mostraram que não havia nenhum elemento dentro da pedra que pudesse causar esses giros. Ela era apenas um pedaço lisinho de rocha. Mas será que a pedra de Roswell fazia mesmo parte de uma espaçonave? Para responder a essa pergunta, precisamos ir para a Inglaterra, no ano de 1976. Um artista chamado Doug Bauer se encontrou com seu amigo Dave Chorley e o convidou para criar uma apresentação impressionante. Na época, as pessoas só sabiam da existência das imagens estranhas nos campos através de livros e registros. E claro, nenhum desses casos foi confirmado. Os dois amigos entenderam que tudo isso não passava de mitos. Então resolveram fazer um desenho gigante em um campo de trigo de Wiltshire.
Eles não esperavam que esse desenho fosse ficar tão famoso. Muitos jornais começaram a escrever sobre os círculos misteriosos. Centenas de repórteres os filmaram e os espectadores ficaram chocados. A partir daquele momento, os círculos em lavouras se tornaram um fenômeno cultural. As pessoas misturavam fatos com ficção e criavam cada vez mais lendas fantasiosas. Teve gente que até confirmou ter visto luzes no céu acima dos círculos. De qualquer modo, esses dois amigos continuaram a desenhar os círculos e só revelaram seu segredo em 2009. Eles também tinham criado o desenho misterioso em Tisselton, mas a pedra de Roswell não foi obra deles. De qualquer modo, eles disseram que a pedra também era falsa. Outros artistas poderiam ter desenhado a mesma forma sobre a pedra usando equipamentos perfuradores de rocha. Um dos livros mais misteriosos do mundo é o manuscrito Voynich. Ninguém sabe quem o escreveu, só que o documento data do século XV. E ninguém conseguiu entender o conteúdo do manuscrito, que consiste de 240 páginas por mais de 500 anos. Imagine o trabalhão que o autor teve escrevendo todas essas palavras à mão em um idioma desconhecido. Quase toda a página é decorada com imagens estranhas de figuras femininas e plantas estranhas. O livro foi descoberto em 1912 e se tornou um fenômeno cultural imediatamente. Muitos cientistas, poliglotas e historiadores tentaram decifrar o idioma e entender seu significado. Eles até o colocaram na internet para que todos tentassem desvendar o mistério. E parece que Nicholas Gibbs, um historiador e escritor, conseguiu essa proeza. Ele passou muitos anos estudando o idioma e literatura em latim medieval. Nicholas percebeu que o manuscrito tinha abreviações em latim que geralmente eram usadas em tratamentos médicos medievais e livros de referência. Ele descobriu até que o livro era um plágio de outros trabalhos mais antigos de referência médica. Ele comparou o manuscrito de Voynich com outros livros em latim e viu muitas palavras parecidas. Nicholas afirmou que o manuscrito era dedicado à saúde das mulheres, e as flores misteriosas eram ervas e plantas reais. Mas não era tão simples. Nicholas era apenas um entre os tantos que criaram sua própria teoria. Muitos cientistas acharam a versão dele banal e pouco convincente. Outros decodificadores afirmaram que algum código secreto foi usado no manuscrito. Alguns tinham certeza de que o documento havia sido escrito por freiras dominicanas. Outros o descreveram como um livro de referência sobre astrologia e ervas. Se quiser, você pode encontrar cópias do manuscrito em alta resolução na internet para tentar decifrar o mistério. Imagine estar passeando a pé em Nova York e entrar em um beco escuro e deserto. Depois você vê uma tela com uma linda imagem pintada nela em cima de uma lata de lixo. Você não entende exatamente o que está sendo retratado ali, mas sente o poder da arte emanando do quadro. Você leva a pintura para casa e a pendura na parede, e lá ela fica por 4 anos. Aí você publica uma foto da pintura em um site de antiguidades e descobre que essa mesma pintura é uma obra-prima desaparecida que vale $1 milhão. Essa é uma história verídica que aconteceu com uma nova-iorquina em 2003. O famoso artista mexicano Rufino Tamayo pintou o quadro chamado de Três Personagens em 1970. Um colecionador o comprou para presentear sua esposa, mas em 1989 a obra foi roubada quando o casal se mudava para uma nova casa. O ladrão possivelmente não gostou da peça artística ou não encontrou um comprador, então a jogou na lata de lixo mais próxima. A mulher que a encontrou devolveu a pintura para o dono e recebeu uma recompensa de $15 mil. Pinturas caras por vezes acabam em latas de lixo. Van Gogh deu obras suas para várias pessoas, mas elas não as levaram a sério na época. Quando foram encontradas muitos anos depois, foram estimadas em dezenas de milhões de dólares. Por exemplo, o artista presenteou seu médico com um retrato. O médico ficou horrorizado com a pintura, talvez por não gostar daquele cabelo vermelho. Então ele deu o retrato para sua mãe e ela encontrou um bom uso para ele. Ela usou o quadro para tampar um buraco em seu galinheiro. Por mais de 10 anos, as galinhas ficaram pertinho de uma obra-prima. Aí, outro artista encontrou a pintura. Ele pagou uma pechincha para o médico. E agora estima-se que a tela valha $50 milhões. Um caso parecido de arte descartada aconteceu na Itália. Um jardineiro que trabalhava na Galeria de Arte Moderna Ricciodi estava retirando algumas eras das paredes do prédio quando encontrou uma porta de metal enferrujada em meio à vegetação. Ele a abriu e entrou em uma sala escura. Lá havia um saco de lixo. O jardineiro quis jogá-lo fora, mas resolveu dar uma olhada no que havia dentro primeiro. E ele encontrou o trabalho perdido do famoso artista Gustav Klimt.
Durante a reforma da galeria em 1997, a pintura Retrato de uma Dama fora roubada, e parece que o ladrão nunca a tirou do prédio. Seu valor é estimado em 66 milhões de dólares. Em 1901, colecionadores de esponjas do mar descobriram um baú misterioso dentro do mar, perto da Grécia. Havia um objeto estranho lá dentro, parecido com um relógio analógico e do tamanho de uma caixa de sapatos. O achado atraiu a atenção de arqueólogos. Eles identificaram rapidamente que aquele objeto havia sido criado na Grécia Antiga, há cerca de 2.200 anos. Eles o chamaram de Máquina de Anticítera. Agora, ela está no Museu Arqueológico Nacional em Atenas. Cientistas descobriram que esse objeto possui apenas 82 fragmentos, que equivale a 1/3 da máquina original. Ainda não se sabe quem o criou e como ele funciona, mas especialistas acham que tratava-se de um computador mecânico com engrenagens de bronze e outras partes, usado para fazer cálculos astronômicos. A engenhoca conseguiu rastrear os movimentos do Sol, da Lua e de 5 planetas do Sistema Solar. Especialistas ainda estão tentando entender todas as propriedades dessa máquina. Ela é tida como o computador mais antigo da Terra e prova que o nível de tecnologia de 2.000 anos atrás era muito mais alto do que imaginávamos. Estes são os 3 termos que você precisa saber se gosta de comprar objetos históricos: retrô, vintage e antiguidade. E não, eles não significam a mesma coisa. Se você quer ter certeza de que o produto que está comprando é autêntico, aqui está o que você precisa ter em mente. Se um objeto é vendido como retrô, significa que ele deve ter pelo menos 20 anos. Objetos vintage tendem a ter cerca de 40 anos, enquanto coisas que passaram do 100º aniversário são antiguidades. Antes de ir até um brechó, dê uma olhada nas coisas do sótão da sua avó. Você pode encontrar objetos que funcionam e que valem muito dinheiro, dependendo da idade e condição, como velhas câmeras Polaroid, por exemplo. Muitos colecionadores estão dispostos a pagar um bom dinheiro para ter sua foto revelada diante de seus olhos. Uma câmera Polaroid sofisticada com um estojo de couro e ouro pode valer até $500. Então, fique ligado. O mesmo vale para discos antigos. Aquele vinil que você guardou na sua garagem está de volta em grande estilo. Então, confira sua coleção. Pode haver alguns tesouros escondidos lá. Álbuns originais antigos do Elvis, por exemplo, podem ser negociados por pelo menos $100. Você pode reaproveitar alguns objetos na sua própria casa. Por exemplo, a porta de uma caldeira antiga pode incrementar sua lareira, especialmente se você estiver procurando um visual não tão moderno. Placas de publicidade vintage são usadas hoje em muitos projetos de interiores por causa de seus designs coloridos e fontes incríveis. Vale tudo, desde cartazes de filmes a anúncios de bebidas. Dependendo da qualidade do papel, pode ser bastante valioso. Se você ficou nostálgico e manteve o carrinho de pedal do seu bisavô escondido na garagem, ele pode valer mais do que você imagina. Não se preocupe se estiver um pouco enferrujado. Um modelo de pedal Lincoln dos anos de 1930 pode ser vendido por cerca de $1.000. Peças de carro são bem valiosas para colecionadores interessados, então não se apresse em jogar fora aquelas latas de óleo, aqueles emblemas, pôsteres de automóveis ou qualquer coisa relacionada ao universo dos carros. Entre os itens vintage mais populares vendidos atualmente estão os brinquedos, e os Legos estão sempre na moda. Estatuetas de personagens famosos de filmes são bem valiosas, assim como réplicas de castelos ou prédios conhecidos. Mas os Legos mais procurados são as peças que faltam de conjuntos valiosos. Pode ser qualquer coisa, uma janela, um volante ou um tijolo de uma cor rara. Jogos de arcade antigos também podem valer muito dinheiro, mesmo que não funcionem direito. Um jogo de arcade que não funciona pode valer algumas centenas de dólares, enquanto aqueles que ainda dá para jogar podem chegar a $2.500. As joias Artes Déco estão muito em alta hoje em dia. Você reconhecerá uma peça Art Déco por causa de seus padrões geométricos, com desenhos abstratos. As gemas usadas devem ser em cores contrastantes também. Quanto aos relógios, é como com os carros de luxo. Você terá que confiar em grandes nomes para obter o valor do seu dinheiro. Os objetos mais cobiçados que os colecionadores procuram hoje em dia são detalhes em ouro ou platina, joias ou cronômetros. Aquela organização do guarda-roupa que você está adiando também pode adicionar alguns dólares à sua carteira, especialmente se você é o proprietário orgulhoso de algumas camisetas vintage.
Se você tem alguma camiseta de propaganda, show ou banda, elas estão na moda agora. Uma camiseta do Prince foi vendida recentemente por quase $400. Outra camiseta com uma representação do jogo Mario Bros. Nintendo 64 também foi arrematada por mais de $100. Ok, agora vamos falar sobre bolsas. Quanto mais velhas e raras, mais dinheiro elas valem. E o valor que você pode obter por elas realmente aumenta com o passar do tempo. Uma bolsa vintage ou de antiguidade em boas condições pode valer milhões de dólares. Pergunte à vovó se você pode mergulhar no armário dela. Você certamente encontrará algumas joias escondidas. Chamando todos os escritores e amantes de livros. Teclados mecânicos antigos agora estão sendo reproduzidos em nossos laptops modernos. Por isso, é fácil supor que a máquina de escrever antiga que você tem na sua sala de estar é muito valiosa, especialmente se ainda estiver funcionando. Além disso, são muito fáceis de manter e restaurar, se você encontrar um especialista adequado. Quanto aos livros, os fãs estão dispostos a pagar muito dinheiro por itens como cópias da primeira edição de certos romances. Um desses livros, uma cópia do Ulisses do James Joyce, é estimado hoje em cerca de $8.000. Como existem apenas 1.000 cópias dessas primeiras edições, elas só aparecem de vez em quando. As mesas vintage também podem ser reutilizadas no seu próprio escritório, se você gostar da aparência delas. Mesmo que a madeira não esteja em perfeitas condições, você sempre pode reformá-la e deixá-la nova em pouco tempo. A maioria das mesas antigas também tem muito espaço de armazenamento. Falando em papelaria, um ótimo item de antiguidade que pode funcionar facilmente nos dias de hoje é um apontador de lápis antigo. Você encontrará esses itens em muitas formas e tamanhos, e é muito divertido brincar com eles. Alguns deles se parecem com carros, outros com animais domésticos, e são um belo objeto decorativo para se ter, com uma finalidade adicional oculta. Já ouviu falar daquelas mesinhas para telefone com banco? Elas eram muito populares depois que o telefone foi inventado. Essa peça de mobiliário único tem uma cadeira com uma mesa lateral anexada. Algumas delas até têm algum compartimento para guardar coisas, tipo um porta-revistas ou gavetas. Após uma rápida pesquisa online, você verá que existem muitas delas para escolher, e dependendo da região em que foram feitas, podem parecer mais minimalistas ou lindamente trabalhadas. Só porque algo é antigo não significa que não possa ser reaproveitado criativamente. Os proprietários de um edifício decidiram reutilizar um antigo candeeiro de rua como candeeiro de teto. Eles simplesmente o viraram de cabeça para baixo e o prenderam no teto. Digamos que você deu de cara com uma peça antiga de ótima aparência no seu brechó local. Se não tem certeza do valor que ela tem, aqui vão algumas dicas que podem te ajudar a ter uma estimativa razoável, sem precisar consultar um especialista. Dê uma olhada online para ver a raridade daquela peça. Se havia poucos objetos fabricados, ou se há poucos ainda disponíveis online, o valor deve aumentar bastante. Fique atento a cores, formas ou designs incomuns para esse objeto em particular. Quanto mais peculiar for, mais as pessoas provavelmente vão querê-lo. Outro bom exemplo de objetos que aumentam de valor com o tempo são os famosos abajures Tiffany. Quando foram lançados pela primeira vez, algumas pessoas os consideraram um pouco chamativos demais e não eram muito caros para comprar. Hoje em dia podem valer até $1 milhão. Uma parte importante da busca por antiguidades é separar os objetos autênticos dos falsos, mas algumas pistas podem te ajudar a descobrir se aquele tapete oriental é tão velho quanto dizem, ou se foi todo pisoteado para parecer velho. Verifique se há sinais relacionados à sua época específica. Pode ser determinada assinatura ou textura, dependendo do objeto. Não se deixe enganar pelo material também. O bronze, por exemplo, pode ser facilmente confundido com o zinco galvanizado, uma combinação de metais que se parece com o bronze. Você pode precisar de um especialista para dizer corretamente a diferença. Por fim, só porque certos objetos sofreram alguns reparos modernos, não significa que sejam necessariamente falsos. Mas se o objeto foi alterado, seu valor diminui, dependendo de quanto do material original restou. Cuidar de sua antiguidade é importante para manter o valor dela. Para a arte ou móveis, é melhor mantê-los longe da luz solar, pois isso pode alterar os materiais. Evite usar produtos químicos agressivos ao limpá-los. Para joias, evite gravações ou a colocação de outras pedras. Tente mantê-las em suas caixas originais e sempre limpe-as profissionalmente. A parte mais fria do nosso planeta, a Antártica, continua nos surpreendendo. Dê uma olhada na chamada Cachoeira de Sangue. A água avermelhada cai pelo gelo branco.
Os cientistas concluíram que a cor está relacionada ao ferro. A água proveniente da geleira oxida e enferruja quando exposta ao oxigênio, originando a cor vermelha. Suba no Monte Gandeng. Ele põe ovos. Bem, talvez não sejam reais, mas as pedras certamente parecem ovos de dinossauros. É por isso que a montanha tem essa fama. Os ovos de pedra, vamos chamá-los assim, se formaram em uma parte da montanha há mais de 500 milhões de anos. Curiosamente, esse fenômeno se repete uma vez a cada 30 anos. Eles surgem em vários tamanhos e tonalidades. As pedras aparecem na superfície do penhasco. Um estudo feito na área revelou que a composição das pedras da falésia não se parece com as outras partes da montanha. Aqui, as rochas calcárias são predominantes e mais propensas à erosão. Amadurecem dia após dia. Levou 3 décadas para as pedras adquirirem a forma de ovo. No entanto, ainda é um mistério como essas formações rochosas podem ser tão perfeitamente esféricas e lisas. Segundo os cientistas, os ovos de pedra têm um núcleo orgânico, feito de conchas, restos de plantas, dentes de peixes e esqueletos. Talvez essa seja a explicação. O vilarejo de Gulu fica perto dos ovos de pedra, os quais os moradores acreditam que são sagrados e os associam à boa sorte. Na verdade, quase todas as famílias têm um desses ovos em casa. Infelizmente, existem apenas cerca de 70 restantes. Então, se quiser vê-los, você precisa se apressar. A estrutura de Richat é um fenômeno geológico circular no deserto do Saara, perto da Mauritânia. Ela é feita de rochas em camadas que se parecem muito com anéis. Não é de admirar que essa estrutura única tenha chamado a atenção da NASA. Do céu, a forma geológica parece estar girando e girando. Os cientistas ainda não têm certeza de como esses anéis foram parar lá. Alguns dizem que foi o impacto de um asteroide. Outros acreditam que foi um processo geológico natural. Para eles, a estrutura de Richat é uma cúpula elevada e erodida. Os geólogos costumam classificá-la como um anticlinal abobadado. Os cientistas descobriram que as rochas no centro são mais antigas do que as externas em forma de anel. Então, parece que todas foram erodidas em camadas de pedras planas. De qualquer forma, não há explicação válida para esse fenômeno e o mistério de 45 quilômetros do Saara ainda precisa ser resolvido. O número 4 é o Rapa Nui, ou Ilha de Páscoa. Os dois nomes são válidos. O local foi descoberto por Jacob Roggeveen, que na verdade nunca teve a intenção de procurá-lo. Ele casualmente foi parar lá em um domingo. É daí que vem o nome. Jacob deveria encontrar a Terra Australis, que, atenção, não é a Austrália. Ela nunca existiu e não passava de um continente hipotético. Além disso, ele queria espiar a Davis Land, que se acreditava ter sido vista pelo pirata Edward Davis. Jacob falhou nisso também, embora ninguém jamais tenha visto aquela ilha, exceto o pirata. Jacob pode ter falhado em encontrar algumas terras que queria, mas descobriu a Ilha de Páscoa em vez disso. Esta é uma ilha e território especial do Chile, localizado no sudeste do Oceano Pacífico. Está na minha lista porque quase 1000 estátuas de pedra, chamadas Moai, foram encontradas lá. Elas foram criadas pelo povo Rapa Nui. Quase todas representam cabeças gigantescas, mas também há um pequeno número de figuras ajoelhadas com as mãos sobre o estômago. Cada estátua representa chefes ou outros membros importantes da sociedade da Ilha de Páscoa. Para curvá-las, os moradores usaram pedras vulcânicas que foram moldadas. A próxima parada é a porta de entrada para o submundo. Não se preocupe, é assim que as pessoas rotulam a cratera de gás Darvaza, no Turcomenistão. Essa gigantesca cratera de gás natural existe há 5 décadas e está continuamente queimando gases. O presidente do país quer que especialistas encontrem uma maneira de extinguir esse poço de fogo contínuo. O local foi criado acidentalmente por pessoas em 1971, enquanto elas trabalhavam em um projeto de gás natural. Desde então, as chamas estão acesas e se tornou uma atração turística. Às vezes, construções misteriosas também são feitas na nossa época. Não precisamos procurar civilizações distantes de milhares de anos atrás. Edward Leeds County construiu sozinho uma estrutura chamada Castelo de Coral, em Homestead, na Flórida.
Ele não usou nenhuma máquina grande, então entalhou e esculpiu mais de 1.100 toneladas de rocha de coral durante 28 anos, até 1951. É um mistério como ele conseguiu fazer tudo sozinho. Leedskalnin esculpiu diferentes objetos na rocha sedimentar, como paredes, mesas, cadeiras, uma fonte e um relógio de sol. Existe, é claro, uma lenda por trás desse mistério também. Ele teve a inspiração para construir a estrutura depois de ser abandonado por sua noiva no dia do casamento. Noiva em fuga! O cara queria provar seu amor para ela e para o mundo. Então quis fazer algo extraordinário. Bem, o cara definitivamente acertou em cheio. Vamos falar um pouco sobre o mistério dos círculos de fadas da Namíbia. Existem milhões de manchas circulares em centenas de quilômetros que variam de 3 a 20 metros de diâmetro. Elas têm esse nome porque parece que uma fada ou uma criatura de outro mundo as fez. Estas são áreas de solo essencialmente ovais, cercadas por grama. Existem muitas crenças locais em torno de quem fez essas marcas. No entanto, a ciência diz outra coisa. Biólogos e matemáticos estão intrigados com o mistério dos círculos de fadas da Namíbia há décadas. Há mais de uma teoria para explicar esse fenômeno. Aqui está uma popular. A água é limitada no deserto, então as plantas competem para chegar até ela. Algumas se expandem e prosperam em um canteiro, mas as menores próximas não conseguem obter a água necessária para viver. Ao final, parte da vegetação desaparece e as restantes ficam nas bordas da mancha. É por isso que formam espaços distanciados tão regulares. E se eu lhe disser que há uma colina na cidade de Leh, na Índia, onde em vez de rolarem para baixo, as coisas sobem? É uma ilusão de ótica. A estrada parece uma colina inclinada por causa de suas paisagens circundantes. No entanto, a estrada na verdade desce. Essas espécies de colinas são chamadas de magnéticas ou de gravidade. As explicações científicas variam. A teoria mais comum diz que a força magnética é tão forte que pode puxar carros nas proximidades. Que tal ver algumas rochas flamejantes? As Yanartas estão espalhadas por uma área de mais de 7 km². O local está localizado em uma montanha rochosa no sudoeste da Turquia, perto da cidade de Şiralya. As Yanartas receberam um nome devido à aparência delas. O significado literal é pedras flamejantes. As rochas estão em chamas há pelo menos 2.500 anos e provavelmente continuarão queimando nas próximas décadas. A montanha onde estão é um vulcão inativo, então está cheia de pequenas fumarolas que liberam gases como o metano. Ele inflama em contato com oxigênio e cria o efeito flamejante. Ah, e a propósito, antigamente os marinheiros usavam as chamas como um farol natural, pois fica bem perto do mar. No entanto, hoje são mais uma atração turística. Os trilheiros também adoram. Agora, caminhe no lago congelado Abraham, no Canadá. No inverno, a água congelada fica cheia de bolhas de gelo. Parece mágico, mas essas bolas brancas não são tão seguras, porque consistem em gás metano inflamável. A beleza pode enganar. A próxima parada é em Racetrack, em Death Valley, nos Estados Unidos. Há um leito de um lago seco com rochas que se movem. Essas pedras estranhas parecem ter sido empurradas ou arrastadas por alguém ou alguma coisa. Elas deixam um rastro e um mistério para trás. O fator que causa isso agora é compreendido. E surpresa! É o vento, além de um pouco de gelo. Os cientistas dizem que o vento empurra as rochas quando o solo está coberto de gelo. Não posso deixar de observar que muitas coisas misteriosas na Terra envolvem pedras ou rochas, ou metano. Qual desses fenômenos é o seu favorito? As margens do Lago Superior, em Michigan, abrigam as pedras Upperlight brilhantes, um fenômeno natural de rochas de cienito ricas em minerais de sodalita fluorescente. Essas pedras brilham sob a luz ultravioleta, proporcionando belos desenhos por dentro e por fora. Quando as pedras foram encontradas pela primeira vez, não conseguiram identificá-las com qualquer tipo já existente. Embora tenham sido obtidas principalmente do Lago Superior, a história de origem as leva para milhões de anos atrás. Elas se formaram a partir de espessas áreas da crosta continental do Canadá, e então seguiram lentamente as camadas de gelo continentais junto com as geleiras há alguns milhares de anos. Os fenômenos naturais ocorrem de muitas formas. E a única coisa que a humanidade tem a fazer é admirar sua fascinante qualidade e beleza. A busca pelo fim do arco-íris é uma oportunidade de encontrar um pote de ouro escondido.
Essa é uma lenda antiga, do tempo em que os vikings enterravam seu ouro na Irlanda. Os filósofos e estudiosos tinham uma compreensão racional de como os arco-íris se formavam. Os arco-íris são uma ilusão de ótica, resultado da refração e reflexão da luz. Essa combinação acontece graças à propagação da luz branca através das gotas de água em vários ângulos, dispersando a luz branca em uma distribuição contínua de cores. Todo arco-íris que você testemunha é duplo, embora a segunda faixa nem sempre seja visível, pois mais luz branca escapa, espalhando-se mais. A luz escapa para cima, ao contrário do arco primário, que é para baixo. Algumas culturas acreditam que a aurora boreal foi criada por um grande panda vermelho correndo pelos céus, enquanto outras acham que foi pelas plumas de grandes baleias. Muitas culturas do norte tinham certeza de que era um sinal de que notícias positivas estavam a caminho. Tudo isso ainda é intrigante, mas apenas de uma forma mais científica do que mítica. Grandes tempestades solares causadas pelo Sol a 149.668.992 quilômetros de distância enviam ondas de partículas solares carregadas para o espaço em todas as direções. Quando a Terra cruza o caminho com uma dessas ondas, o campo magnético e a atmosfera respondem. À medida que as partículas carregadas do Sol atingem os átomos na atmosfera da Terra, os elétrons se movem para um estado de energia mais alto. Então, à medida que voltam a uma forma de energia mais baixa, liberam fótons de luz, criando as auroras nos polos norte e sul. Os vulcões são uma exibição emocionante da Mãe Natureza. Eles se formam quando rochas derretidas quentes, cinzas e gases escapam por uma abertura na superfície da Terra. A rocha derretida e as cinzas se solidificam à medida que esfriam, criando o bico do vulcão quando ele entra em erupção, empurrando mais cinzas para o céu. Os fenômenos naturais de um vulcão com a combinação de raios são um espetáculo completamente diferente. Quando um vulcão expele nuvens de cinzas densas perto do solo, faz com que as partículas se esfreguem, criando eletricidade estática, o que resulta em relâmpagos acima dele. À medida que as nuvens de cinzas sobem em direção à estratosfera, as partículas de gelo podem criar grandes relâmpagos. Essa combinação é semelhante a como uma nuvem de trovoada produz relâmpagos. As tempestades normalmente se formam no final da tarde, quando o Sol aqueceu a Terra e a atmosfera o suficiente para o ambiente certo. O ar quente e úmido sobe em direção ao ar frio, causando condensação e enviando gotas de água resfriada para a atmosfera, onde ele se aquece e sobe novamente. É provável que uma tempestade de supercélulas se transforme em um tornado. Isso acontece quando o ar quente sobe pelo ar mais frio, causando uma corrente ascendente e gira com ventos rápidos soprando em diferentes direções. À medida que mais ar quente é aspirado e a rotação aumenta, o ar frio na corrente de jato, com ventos fortes na atmosfera, fornece mais energia para se alimentar. O ar úmido forma uma nuvem afunilada que cresce, descendo até o solo e gerando um tornado. Os Estados Unidos têm o maior número de tornados do mundo, cerca de 1.200 por ano. Eles também são alguns dos mais destrutivos e são muito maiores em tamanho do que em outros lugares. São especialmente terríveis no chamado Tornado Alley, com ar seco de nível médio vindo das montanhas rochosas, junto com ar frio se aproximando da metade norte do continente. A civilização desaparecida de Atlântida tem sido um mito popular fantasiado pela ficção científica e por outras crenças. Muitos locais foram especulados como sua verdadeira localização. Um de seus muitos supostos locais foi o Olho Azul do Saara, ou a estrutura de Richat. Embora seja uma ideia interessante, essa formação geológica se desenvolveu ao longo de milhões de anos. A atividade vulcânica inicialmente levantou toda a paisagem ao redor do olho, e com o tempo erodiu e desmoronou sobre si mesma. Por fim, ela formou camadas de rochas semelhantes a cebolas, além do grande olho, que pode ser visto quando sobrevoado. É uma visão maravilhosa, mas não há nada sólido para afirmar que os atlantes realmente viveram lá. Existem vários locais ao redor do mundo com lagos cor-de-rosa. Essa cor única é um produto de quantidade certa de luz solar e calor em um corpo de água com grande concentração de sal. Apenas micróbios específicos podem suportar tais condições extremas. Eles produzem e coletam carotenoides.
Os carotenoides são uma classe de produtos químicos vegetais encontrados nas células da vegetação e eles ajudam a absorver a luz solar. À medida que os micróbios auxiliam na criação das algas cor-de-rosa, as artêmias que se alimentam das algas também ficam cor-de-rosa, assim como as penas dos flamingos, que se alimentam de camarões e algas. Por décadas, o mistério das rochas deslizantes no deserto deixou as pessoas perplexas. Algumas rochas tão pesadas quanto um humano se moveram de alguma forma pela areia, deixando um longo rastro atrás delas. No entanto, quando observadas, as rochas estavam completamente imóveis, até que uma tecnologia avançada foi usada para monitorar seus movimentos. Descobriu-se que não era uma pegadinha elaborada e as pedras não tinham vontade própria. Durante o inverno, o derretimento dos painéis de gelo permite que as pedras se movam em todas as direções com a ajuda de ventos fracos. As rochas podem viajar até 5 metros por minuto. O caranguejo da ilha Christmas faz parte de um fenômeno incrível que acontece uma vez por ano. Seu período de migração é determinado pelas fases da lua e pelas primeiras chuvas entre outubro e fevereiro, embora a data precisa não possa ser prevista. Uma vez impelidos, os caranguejos saem de suas casas na floresta e migram em enormes hordas em direção ao mar. Um mar de milhões de caranguejos vermelhos é observado enquanto eles fazem sua jornada pela ilha, criando bloqueios nas estradas em direção ao oceano. Lá, eles colocam seus ovos e depois fazem sua caminhada de volta, retornando à floresta até o próximo ano. Os círculos nas plantações são uma farsa popular em terra, mas debaixo d'água eles ocorrem naturalmente, sem a intenção de enganar as pessoas. Os baiacus machos passam de 7 a 9 dias contínuos fazendo desenhos intrincados em areias finas, esperando que uma fêmea se aproxime e inspecione suas obras de arte. Infelizmente, os desenhos complicados não são mantidos quando o propósito é cumprido. Eles logo desaparecem depois de ser feitos, tornando raras suas descobertas por humanos. Dá para imaginar a reação do primeiro mergulhador ao se deparar com esses desenhos estranhos. Os desertos não são os lugares mais propícios para o crescimento de flores, mas eles compartilham uma rosa semelhante que cresce em cada um deles em todo o mundo. A rosa do deserto não cresce biologicamente, mas é formada por aglomerados de cristais feitos de gesso ou barita. Esses cristais formam uma série circular de placas planas, que dão à rocha uma forma semelhante a uma pétala de rosa. A textura e os tamanhos podem variar dependendo do deserto e do tipo de areia disponível no ambiente ao redor. A bioluminescência, que é a produção e a emissão de luz por um organismo vivo, é um fenômeno que muitas espécies na Terra compartilham. As algas criam um brilho etéreo no oceano durante a noite. Esses minúsculos organismos marinhos brilham com o movimento suave das ondas, comumente notados nas margens das praias. A luz é ativada a partir do movimento. Em grupos grandes, se parece com as estrelas, brilhando aos milhões. Os animais que têm a capacidade de iluminação a utilizam de diferentes maneiras dentro de seus ambientes únicos. A água-viva, flutuando ameaçadoramente nas profundezas, emite um brilho como um aviso para possíveis predadores. Pequenas bactérias, visíveis apenas ao microscópio, usam sua luz como forma de comunicação. Peixes do fundo do mar, como o peixe pescador, usam uma luz no topo de sua cabeça como isca para imitar peixes menores e atraí-los para si. Os vagalumes brilham à noite para atrair parceiros em potencial. E os besouros de clique emitem uma luz laranja ao serem perturbados, usando-a como mecanismo de defesa. Veja este incrível arado que um usuário do Reddit encontrou no meio de uma floresta. Diz que tinha cerca de 4 metros de altura por 9 metros de comprimento. Provavelmente foi usado para abrir valas nos pântanos locais. Este usuário encontrou um Ollie muito fofo feito de peças de carros antigos e sucata do lado de fora de sua oficina mecânica. Você acha que o pobre robô chegou lá porque precisava de algum reparo? Esta pedra está escondida dentro da outra? Uma pessoa encontrou esse casal inusitado em uma praia. É daqui que vêm as rochas bebês? Bem, se olharmos do ponto de vista científico, o processo que formou essas rochas é chamado de concreção, ou, em outras palavras, mineralização de alguma substância dentro de uma rocha oca de natureza diferente. Agora, que tal essa descoberta incrível?
O inverno está chegando e esta sauna para uma pessoa definitivamente será útil. A um preço de $100 é bastante acessível. Este usuário do Reddit teve uma visão inesperada quando abriu uma lata de Pringles. Esta batatinha é definitivamente diferente de qualquer outra. Veja como é grossa e cheia de bolinhas. Com certeza ela tem personalidade. Veja esta barbearia de rato absolutamente incrível em Malmö, na Suécia. Este negócio parece estar prosperando. Deve ser muito popular entre os roedores locais. Outro usuário do Reddit encontrou um crânio de puma enquanto trabalhava em um projeto de pesquisa e andava pela floresta. Ele deixou o crânio onde o encontrou, já que não sabia se as pessoas tinham permissão para levar esses achados. Mais tarde, se descobriu que esses crânios eram extremamente raros, e também era possível ficar com um sem problemas. Duh! E essa pessoa encontrou um antigo copo do McDonald's durante uma reforma na cozinha. Ele estava escondido na parede, e a julgar pela aparência, é bastante antigo, provavelmente produzido em 1988. Imagine entrar em uma loja de roupas. Você está andando pelos corredores, olhando para itens diferentes, quando... esta criatura... manequim está olhando para você com sua cabeça de flor aberta. Assustador. E aqui estão vários exemplos da natureza vencendo a batalha contra a civilização. Olhe para este velho cadeado. Uma planta fincou suas raízes dentro do mecanismo enferrujado. Ou dê uma olhada nisso. A natureza capturou uma pequena garrafa de vidro para transformá-la em um terrário completo. Legal, né? Um usuário sortudo do Reddit encontrou uma batata inteira em um saco de batatas fritas. Era para ser um kit faça você mesmo? Havia um bilhete dizendo, é necessário desmontar dentro? Bem, as pessoas que trabalham nas fábricas de processamento de batatas confirmam que isso pode acontecer quando há uma falha na faca, o que forma um engarrafamento de batatas. Em seguida, a faca deve ser retirada. Como resultado, batatas inteiras podem passar pelo cano, passando pelo resto da linha e acabando na sua embalagem. Você já encontrou ovos de lagartixa perto da sua tomada? Este usuário do Reddit, sim. Você acha que ele pode acabar com as mãos cheias de pequenas lagartixas? Este deve ser um dos achados mais incríveis de todos os tempos. Um usuário do Reddit descobriu que alguém desenhou olhos em laranjas aleatórias pela rua. Bem, devo admitir, se eu visse, definitivamente ganharia o dia. Se você já se perguntou onde o ursinho Puff mora, aqui está a resposta. Aparentemente, ele vive atrás dessa porta vermelha em uma densa floresta de folhas largas. Você já viu uma calculadora tão antiga? Alguém encontrou uma no sótão da bisavó. E ainda tem uma instrução de como usá-la. Provavelmente é assim que nossos smartphones serão para as pessoas do futuro. As pessoas que trabalham com reciclagem podem encontrar muitas coisas interessantes, como este diário de 1941. Devo admitir, parece meio antigo, parece descrever o dia a dia do autor. Você gostaria de ser o sortudo a encontrar um bloco enorme de cristal de quartzo? Ele foi descoberto no Arkansas e dizem que vale quase $4 milhões. Um pedaço de quartzo de 2,5 metros de comprimento foi encontrado na mina Ron Coleman, em Jessville, cerca de meia hora ao norte de Hot Springs. Os funcionários levaram 4 dias para extrair o mineral gigante. Olha essa linda bola de vidro que foi encontrada em uma praia do Havaí. Um casal caminhava pela orla quando se deparou com este pequeno ecossistema marinho. Há uma sugestão de que ela é uma autêntica boia de pesca de vidro. Se for verdade, as pessoas que encontraram esta bola têm muita sorte. Essas boias são bem difíceis de encontrar, pois não são mais produzidas. Um cara encontrou uma concha do mar cheia de ovos de lula. E olha que coisa mais lindinha que são as lulas bebê. Vamos admitir, essa coisa parece aterrorizante. Alguém encontrou este dispositivo bizarro sob as tábuas do assoalho de uma casa construída no século XIX. Apesar de sua aparência horrível, isso nada mais é do que um descascador de ovo cozido. Este pobre celular foi encontrado preso no asfalto no estacionamento de um pet shop. Aposto que sua bateria ainda está quase cheia, e você provavelmente conseguiria fazer uma ligação, se conseguisse desenterrá-lo primeiro. A próxima descoberta é absolutamente incrível. É uma cédula de 94 anos encontrada no chão.
As pessoas na internet afirmam que esta não é apenas uma simples nota de $1, mas um certificado de prata, que é muito mais valioso. Ela é um tipo de moeda legal na forma de papel moeda. A pessoa que encontrou esse tesouro é bom que tente preservá-lo, mesmo que seu estado seja meio precário. Esta pode muito bem ser a maior pérola natural de moluscos gigantes do mundo. Ela pesa incríveis 75 quilos. A pérola em si tem 30 centímetros de largura e mais de 60 centímetros de comprimento. O pescador filipino que a encontrou a guardava há 10 anos, sem saber do seu verdadeiro valor. Para ele, era apenas um amuleto da sorte. E que tal isso? Você está cavando no seu jardim e, de repente, se depara com um dinossauro. Isso é realmente uma história real, mas o dinossauro, preso em alguns tijolos velhos, é uma coisa minúscula do tamanho de um brinquedo. Oh, espere, é um brinquedo. E desconfio que ele pareça com o Rex do Toy Story. E essa pessoa teve sorte em dobro. Quebrou uma pedra e encontrou dentro não um, mas 2 tipos diferentes de fósseis. Uma espada viking surpreendentemente bem preservada de 1100 anos foi encontrada em uma montanha na Noruega. A espada estava fincada em uma rocha a 1600 metros acima do nível do mar. Os cientistas acham que a espada provavelmente foi preservada pela altitude e pelo frio. Essa pessoa também teve seu dia de sorte. Comprou uma ostra em um mercado de peixes e encontrou uma verdadeira pérola dentro. O que você faria se acontecesse com você? Conte pra gente nos comentários abaixo. Veja esta garrafa antiga. Quando foi encontrada, havia uma mensagem dentro dela escrita em 1924. Ela pedia para quem a encontrasse que enviasse um cartão postal para um determinado endereço em Londres. Acho que se a pessoa que descobriu a garrafa enviasse tal cartão postal, o destinatário ficaria muito surpreso. Com o que essa pedra se parece? Na minha opinião, parece só um pequeno fantasma perdido que não consegue encontrar seus pais. A propósito, pedras com buracos são chamadas de pedras de serpente. Algumas pessoas acreditavam que essas pedras tinham propriedades mágicas. Bem, eu não sei o que dizer. Acho que agora é minha, até eu perdê-la ou algo assim. Este achado dá um novo significado à expressão coração de pedra, não é? Um usuário do Reddit se deparou com essa visão assustadora em Charlestown, na West Virginia. Este homem, escondido na parede do prédio, parece estar te julgando silenciosamente. Está vendo este laboratório médico? Agora olhe para cima. Mais alto. Mais alto. Aqui vamos nós. Tem um médico escondido ali. Que legal e esperto isso é. É o inverno de 1980. Estamos na pequena cidade de Langby, nos Estados Unidos. Jean Hilliard, de 19 anos, está dirigindo para casa após se encontrar com um amigo. Ela pega um atalho e dobra para uma estrada congelada e escorregadia. No escuro, ela perde o controle do carro com tração traseira. O veículo cai em uma vala. Luzes de emergência, neve, noite e um frio extremo. Jean sai do veículo. Ela está vestindo apenas um casaco leve de inverno, luvas e botas de cowboy. A temperatura do ar está muito mais baixa do que a de um freezer. Ela tem certeza de que uma amiga mora perto, então segue por ali. Ela sobe um morro alto e percebe que pegou o caminho errado. Parece que ela se perdeu. A garota anda mais alguns quilômetros e vê a casa de sua outra amiga lá longe. Congelada, ela caminha até lá. Então, tudo fica preto. E Jean perde a consciência. Na manhã seguinte, o agricultor Wally Nelson acorda com um ótimo humor. É época das festas de final de ano. Parece um conto de fadas de inverno do lado de fora da janela. Ele sai de casa e vê o corpo de Jean Hilliard deitado a poucos metros de sua varanda. Wally se aproxima da garota, a sacode e fica horrorizado. O corpo dela está rígido e frio como madeira congelada. Os olhos dela estão abertos e não se movem. O cabelo congelou. Ela simplesmente não parece viva. Mas Wally vê que ela ainda está respirando. Jean conseguiu sobreviver. Wally quer colocá-la no carro dele para levá-la ao médico. Mas o corpo da menina não se dobra e não cabe no automóvel. Parece uma estátua.
Ele pega um carro maior e corre para o hospital o mais rápido possível. Os médicos atendem Jean, mas acham que ela não tem chances de sobreviver. Sua mão está tão dura e congelada que nenhuma agulha consegue penetrá-la. A temperatura baixa, os olhos vidrados e os músculos duros como pedra são todos resultado do modo de emergência. O corpo dela direcionou todo o sangue para os órgãos vitais para garantir seu funcionamento. É por isso que outras partes do corpo parecem tão sem vida e sua pele e músculos não reagem a nada. Os médicos decidem colocar compressas de aquecimento na menina para aquecê-la. A família aguarda pela sua recuperação. Mas agora, tudo o que eles podem fazer é apenas esperar. O congelamento é muito perigoso, pois todo o líquido congelado começa a se expandir. Encha uma pequena garrafa com água e coloque-a no freezer por algumas horas. Em seguida, retire-a e você verá que a garrafa parece ter se expandido ou até rachado por causa do aumento do volume do líquido. A mesma coisa acontece dentro dos nossos corpos. Somos constituídos por quase 70% de água. Quando ela congela, suas partículas se transformam em cristais de gelo que rompem as membranas celulares. Os fragmentos de gelo podem se expandir e destruir os tecidos. Isso é chamado de geladura. Além disso, nosso corpo pode desacelerar todos os processos internos em condições de frio extremo para economizar força e energia. O coração bate menos e os pulmões param de consumir tanto oxigênio. O metabolismo fica mais lento. Isso aconteceu com Jean, e talvez tenha sido o que salvou sua vida naquele dia. Ela ficou deitada na neve com frio extremo por cerca de 6 horas. Mas por que as partículas de gelo não começaram a destruir suas membranas celulares? Como o corpo dela resistiu a tantos danos e conseguiu sobreviver? De volta ao hospital, os médicos ficaram felizes em ver Jean melhorar. O sangue quente se espalhou pelos vasos congelados e trouxe o corpo dela de volta à vida. Surpreendentemente, os cristais de gelo não danificaram os músculos nem a pele. Algumas horas depois, a menina recuperou a consciência. Ao meio-dia, ela começou a falar. Jean não sabe o que aconteceu. Ela se lembra de caminhar até a casa da amiga e depois acordar no hospital. O que mais a preocupa agora é que o carro do pai dela está em algum lugar em uma vala. O que aconteceu foi que a garota caiu e rastejou até a casa de Wally Nelson. Ela não se lembra, mas aparentemente seu cérebro ativou o instinto de sobrevivência naquela noite. Infelizmente, ela não conseguiu rastejar os últimos metros. Acabou desmaiando na porta e ficando lá por 6 horas. Os médicos examinaram a menina e viram que ela estava completamente saudável. Ela logo recebeu alta do hospital. Este caso não é único. O professor de medicina de emergência, David Plummer, disse ter visto cerca de 12 casos semelhantes nos últimos 10 anos, em que os pacientes sobreviveram a congelamentos severos. Jean voltou para casa e descobriu que ficou famosa. As pessoas escreviam sobre ela em jornais, queriam entrevistá-la e gravaram documentários. Seu caso atraiu a atenção de muitos médicos ao redor do mundo. Mas ninguém foi capaz de descobrir exatamente como ela conseguiu sobreviver. No caso dos humanos, essas recuperações parecem um milagre absoluto. Mas muitas criaturas do mundo natural podem adaptar seu corpo a condições extremas. Uma delas é a rã arborícola. Esses animais vivem principalmente em partes temperadas e tropicais da Eurásia. Às vezes, eles têm que lidar com clima frio. O seu corpo injeta glicose na corrente sanguínea quando sente que está congelando, e o conteúdo de suas células se transforma em um xarope. O açúcar diminui o ponto de congelamento da água. Assim, as rãs arborícolas se adaptaram a essas condições. A água fora de suas células pode congelar. Seu corpo pode ficar duro como cubos de gelo, mas elas estarão vivas, sentindo-se ótimas. Então, quando fica mais quente, elas se recuperam totalmente. O sangue enche o corpo delas e coloca todos os músculos em movimento. Mas um dos animais mais incríveis capazes de suportar temperaturas congelantes é o peixe-gelo. Ele é transparente e parece um pouco com uma água viva. Ele nada nas águas escuras e frias da Antártida. O peixe-gelo se sente confortável lá por causa do anticongelante em seu sangue. Mais precisamente, é uma substância exclusiva que age como anticongelante. Esse líquido não permite que as células, órgãos e todo o corpo do animal congelem. Não existem glóbulos vermelhos no sangue do peixe para transportar oxigênio por todo o corpo. Este é o único vertebrado com esse superpoder.
Existem organismos em nosso planeta que usam o frio para prolongar sua vida. Cientistas encontraram alguns deles no gelo da Sibéria. São criaturas microscópicas multicelulares, como pequenos vermes, que podem viver em um freezer por cerca de 10 anos. Mas os vermes da Sibéria tinham cerca de 24 mil anos. Os cientistas os transportaram para o laboratório e os descongelaram. Os vermes ganharam vida e começaram a se multiplicar imediatamente após todos aqueles séculos de sono. Seu corpo pode entrar em criptobiose. Isso é quando um organismo totalmente congelado tem funções vitais mínimas. A análise mostrou que esses vermes podem permanecer nesse modo por dezenas de milhares de anos. E existem muitos desses animais no nosso planeta. Além disso, essas criaturas são algumas das mais resistentes à radiação no mundo. São praticamente inatingíveis. Mas voltando à nossa história, é possível que o corpo de Jean Hilliard tenha entrado em uma breve criptobiose. Talvez houvesse algum líquido não congelante no sangue da garota, mas ninguém sabe ao certo. Atualmente, ela tem um emprego comum e quase não se lembra daquele dia. Mais pesquisas sobre este tópico podem ajudar os cientistas a criar medicamentos especiais que podem ajudar em temperaturas congelantes. Imagine que você possa sair com segurança em um inverno frio, vestindo uma camiseta e um short. Sairia vapor pelo seu corpo e o gelo sob seus pés derreteria. Você se sentiria quente por dentro. Um sonho, talvez, mas realisticamente, os fabricantes de casacos nunca permitiriam isso, é claro. Dizem que não há nada que não possa ser encontrado, e é verdade. Hoje vamos mostrar alguns navios que pararam no tempo. O primeiro simplesmente é fascinante. Aqui está o naufrágio de Antikythera. Ele era um navio mercante grego do 1º século a.C. Essa embarcação está no lado leste da ilha grega de Antikythera, onde os mares Egeu e Mediterrâneo se encontram. Cerca de 2.000 anos depois, em 1900, um grupo de mergulhadores descobriu o navio. Eles estavam indo para a Tunísia, mas tiveram que se abrigar de uma tempestade em uma ilha próxima. Como não podiam ir a lugar algum, por causa da chuva, resolveram procurar esponjas até o tempo se acalmar. Um dos mergulhadores descobriu o navio naufragado a 40 metros abaixo do nível do mar. Imagine uma pessoa mergulhar para caçar esponjas e submergir com um monte de tesouros arqueológicos. O capitão do navio de caçar esponjas conversou com as autoridades gregas sobre o que eles haviam encontrado. Os oficiais enviaram 2 navios para o local indicado. A operação de resgate foi bem sucedida e as descobertas estão agora no Museu Arqueológico Nacional da Grécia, em Atenas. As descobertas incluíam 3 cavalos de mármore de tamanho real, joias, moedas e centenas de obras de arte, como uma estátua de mais de 2 metros de Hércules. Entre os tesouros, a Antikythera Epebe, uma estátua de bronze de um homem jovem, foi o que mais chamou a atenção. É que esse tipo de estátua não corresponde a nenhum modelo iconográfico familiar e não há cópias conhecidas dela. O homem segurava um objeto redondo em uma das mãos. Estudiosos têm diferentes teorias sobre quem essa pessoa pode ser, mas ainda não chegaram a um consenso. Mais de 70 anos depois, Jacques Cousteau e sua equipe foram até a região e recuperaram outras centenas de artefatos e até restos mortais de 4 pessoas. Curiosamente, descobriram um conjunto complexo de engrenagens interligadas que eram capazes de prever o movimento do Sol, da Lua e de diversos outros planetas. O mecanismo também pode mostrar os horários dos eclipses solares e lunares que acontecerão futuramente. Esse mecanismo Antikythera é praticamente um precursor do calendário de computador, daqueles usados para planejar acontecimentos importantes, como atividades agrícolas, rituais religiosos e os Jogos Olímpicos. Os artefatos encontrados no naufrágio do Antikythera estão entre as descobertas mais importantes da arqueologia moderna, mudando nossa percepção dos limites da tecnologia antiga. O mecanismo tem um design sofisticado e foi feito há mais de 1000 anos. Mesmo após todas essas descobertas fascinantes, especialistas acreditam que o local do naufrágio quase não foi explorado. Isso aconteceu por causa de sua localização e da forma do fundo do mar onde o navio está. A embarcação está profunda demais para mergulhadores scuba, mas rasa demais para usar algo como um submersível. Uma pesquisa feita no fundo do mar em 2012 mostrou evidências de um segundo navio naufragado cerca de 244 metros distante dali. Então está claro que aquela região tem muito a oferecer para a humanidade. Já imaginou se aqueles caçadores de esponjas não tivessem ido lá?
Cientistas encontraram um navio naufragado na Antártica, no fundo do mar de Weddell, 107 anos depois de ele ter afundado. O nome do navio era Endurance e pertencia ao explorador da Antártica, Sir Ernest Shackleton. Cientistas que analisaram a embarcação décadas depois dizem que ela está entre os maiores navios naufragados de todos os tempos. É por isso que eles filmaram a descoberta inteira. O vídeo mostra os resquícios do Endurance e prova que ele ainda está em ótimo estado. Ele está a 3 quilômetros abaixo da superfície do mar há mais de um século, mas parece que naufragou há pouco tempo. A história dele é a seguinte: o navio foi esmagado pelo gelo e afundou em 1915. Ernest e sua tripulação tiveram que escapar usando botes salva-vidas e felizmente conseguiram se salvar. Depois o navio afundou. Sim, essa é uma história impressionante, mas por que os cientistas prezam tanto por esse navio? Primeiro, porque a expedição imperial transantártica do Ernest zarpou para atravessar o continente a pé pela primeira vez. Sim, todos ficaram presos no gelo, mas o propósito da missão era importante. E, em segundo lugar, por causa do desafio de encontrar o navio naufragado. O mar de Weddell está quase sempre coberto por uma camada grossa de gelo. Sabe, o mesmo gelo que fez o Endurance afundar. Chegar perto do mesmo local onde aconteceu o naufrágio já é super difícil. Agora imagine fazer a pesquisa. Especialistas da equipe de exposições modernas previram quando haveria menos quantidade de gelo naquele local usando imagens de satélite. Eles perceberam que o tempo estava a favor deles para começar uma expedição. O Dr. John Shears disse que eles completaram a busca de navio naufragado mais difícil do mundo, lutando constantemente contra o gelo do mar, as tempestades de neve e as quedas de temperatura de até 18 graus Celsius negativos. Se isso tudo faz parte das condições favoráveis, nem consigo imaginar como seriam as condições normais. Para finalizar, olha só isso. São as vigas do navio. Elas estão praticamente intactas. Dá até para ler o nome da embarcação. O arqueólogo marinho Manson Bound diz que esse é o navio de madeira naufragado mais conservado que ele já viu. O cara tem 50 anos de carreira, então sabe do que está falando. Como será que a madeira não apodreceu? A doutora Michelle Taylor, que é bióloga de águas polares profundas, afirma que a madeira deteriorou pouco porque não há animais que comem madeira nessa região deserta da Antártica. Mineradores de carvão da Sérvia descobriram 3 navios naufragados que estiveram ali por pelo menos 1.300 anos. O maior deles pertence a uma frota da Roma Antiga. Ele tem cerca de 15 metros de comprimento e fundo achatado. Estima-se que o navio tem a capacidade para uma tripulação de 30 a 35 pessoas. Olhando para seu casco, dá para ver marcas de reparos. Uau, esse teve uma longa carreira. Sabe, ele nos dá pistas de como as coisas eram mais de 1000 anos atrás. As 2 embarcações menores, por outro lado, correspondem às descrições dos barcos usados por grupos eslavos para atacar a fronteira romana. Os 2 foram descobertos sob a lama e argila de um antigo leito de rio. Aparentemente, naquela época havia uma base romana em um lugar chamado Cidade Viminatium. O interessante é que Viminatium foi uma capital provinciana com uma população estimada de 40 mil pessoas no século IV d.C. Só para se ter uma ideia, essa cidade era maior que a de Pompeia. A mina de carvão em Kostolac é um centro de pedras preciosas. Arqueólogos encontraram evidências de antigas atividades humanas e animais por lá. Por exemplo, em 2012, especialistas encontraram ossos de pelo menos 5 mamutes lanudos que foram extintos cerca de 10 mil anos atrás. Arqueólogos canadenses encontraram um navio 150 anos após ser dado como desaparecido nas águas árticas do Canadá. O navio mercante se chama HMS Investigator. Ele foi comprado em 1848 para procurar o navio do Sir John Franklin, que havia se perdido na expedição Passagem Noroestes. O HMS Investigator saiu da Grã-Bretanha em 1850 para fazer essa operação de resgate. A tripulação da expedição, chefiada por Robert McClure, navegou com o Investigator mar adentro. Um tempo depois, ele percebeu que já estavam no trecho final da Passagem Noroeste, na rota marinha que cruzava a América do Norte. Mas antes de entrar no Mar de Belfort, o navio de 122 toneladas ficou preso no gelo. A tripulação passou o inverno no Estreito do Príncipe de Gales. No verão seguinte, Robert tentou navegar de novo para o fim da passagem, mas o gelo bloqueou seu caminho mais uma vez. Aqui também os tripulantes foram forçados a deixar o navio. Ele conduziu todos à Baía da Misericórdia. Lá eles ficaram até o ano de 1853, quando a tripulação do navio HMS Resolute os resgatou.
Os dias escuros são fenômenos naturais misteriosos que ocorreram apenas algumas vezes na história da humanidade. Podemos descrevê-los como eclipses ou apenas como algum evento climático, mas na realidade eles são muito assustadores e não temos ideia de por que eles acontecem. Então, o que são esses dias escuros, afinal? O que é de tão estranho neles? Vamos tentar descobrir. O Sol desapareceu. O que vamos fazer? Foi o que os moradores de Yamal, na Sibéria, perguntaram aos meteorologistas no dia 18 de setembro de 1938. Pela manhã, em vez de irem para o trabalho, todos se reuniram na estação meteorológica. Eles estavam esperando respostas. Tudo porque naquele dia eles observaram algo inexplicável. Um eclipse, que mais tarde apelidaram de o Dia Escuro. E nem os astrônomos nem os meteorologistas conseguem explicar o que aconteceu naquela época. Eis como um deles descreveu esse evento. Às 8h30, notamos uma diminuição da luz. Ao mesmo tempo, a cor das nuvens começou a adquirir um tom marrom amarelado, às vezes marrom avermelhado. Por volta das 9 horas, a iluminação mudou drasticamente. Era como se você estivesse olhando o mundo através de um filtro de luz escuro. Os tons marrons das nuvens se intensificaram. Por volta das 10h30, o Sol e a Terra não diferiam um do outro em iluminação e cor. Tudo parecia homogêneo, preto, absolutamente sem luz. Muito assustador, né? E isso não é tudo. A cidade também mergulhou em completo silêncio. Nem rádio havia. Os meteorologistas não conseguiram entrar em contato com as autoridades e os moradores locais não conseguiam sintonizar nenhuma estação. Todos estavam no escuro, literal e figurativamente. Os meteorologistas decidiram tentar lançar vários sinalizadores. As chamas subiram no ar em direção às pesadas nuvens escuras que pairavam sobre a cidade e desapareceram. As nuvens eram tão densas que as chamas eram completamente invisíveis. Ao mesmo tempo, o clima estava perfeitamente bom. Tudo estava quieto, e esse silêncio escuro durou cerca de 1 hora. Depois disso, o dia escuro terminou tão inesperadamente quanto começou. Algo ainda mais desconcertante aconteceu. Aquelas estranhas nuvens não deixaram vestígios. Sem chuva, sem poeira, nada. Após esse evento, os pesquisadores descobriram que o dia escuro havia se espalhado por 200 a 250 quilômetros ao redor. Eles também souberam que a faixa escura estava se movendo de oeste para leste. Depois de passar pela parte sul da península de Yamal, ela continuou por um tempo e depois desapareceu completamente. O Yamal não é o único lugar onde esse fenômeno ocorreu. Na verdade, eclipses semelhantes vêm acontecendo em diferentes partes da Terra há muitos anos. Por exemplo, na Nova Inglaterra. Em 19 de maio de 1780, as pessoas testemunharam um evento que mais tarde foi chamado de Dia Escuro da Nova Inglaterra, mas ele não durou um dia, e sim vários. Alguns dias antes desse evento, o céu ficou amarelo, e em 19 de maio, em plena luz do dia, de repente ficou preto. Aqui está o que uma das testemunhas, Joseph Plum Martin, disse mais tarde à imprensa. Estava muito escuro. As pessoas tinham que acender velas em suas casas para realizar suas atividades de rotina. A noite estava tão escura quanto o dia. O cheiro de fuligem predominava no ar. Os rios próximos estavam cobertos por uma fina camada de cinzas. Quando a verdadeira noite chegou, as pessoas perceberam através das nuvens que a lua havia ficado vermelha escura. Apenas alguns dias depois, as pessoas finalmente puderam ver as estrelas através do véu das nuvens. E então, tudo voltou ao normal de repente. Ninguém fazia ideia do que havia acontecido. 22 anos depois, no dia 2 de junho de 1802, uma escuna chamada Eldorado navegou pelo Oceano Pacífico. De repente, eles foram surpreendidos por uma escuridão completa. Não tinha tempestade e o oceano estava completamente calmo, mas todo o céu estava coberto de nuvens escuras. Essas nuvens se dissiparam após meia hora e não deixaram vestígios. E novamente, 74 anos depois. Uma das ondas escuras aconteceu em Wisconsin no dia 19 de março de 1886. Eram 3 da tarde e desta vez a onda foi muito curta, durou apenas de 5 a 10 minutos. Uma noite repentina caiu sobre a cidade. Cavalos assustados relinchavam e pessoas aterrorizadas corriam, tentando encontrar um lugar para se esconder. Quando tudo se acalmou, os jornais locais noticiaram que a onda passou de oeste para leste. Não havia eclipse solar, nem ventos ou furacões, nada que pudesse causar a escuridão sobre a cidade. E por fim, mais uma vez, aconteceu no dia 2 de dezembro de 1904 em Memphis.
Ou melhor, é o que afirmam os rumores, já que quase não há evidências científicas desse evento. Era um amanhecer claro e frio sobre a cidade de Bluff. As pessoas estavam fazendo suas tarefas matinais de sexta-feira. Então, por volta das 9 horas da manhã, sem qualquer aviso, o sol desapareceu repentinamente do céu. Levou apenas 1 minuto para o dia ensolarado se transformar em escuridão total. As pessoas interromperam o trabalho e as crianças nas escolas ficaram completamente apavoradas. E como nos casos anteriores, o tempo estava perfeitamente calmo. Isso durou cerca de meia hora e de repente terminou. Um pouco mais tarde, após um misterioso eclipse, uma forte tempestade atingiu a cidade. Então, o que está acontecendo? Todos esses casos estranhos certamente podem ser explicados cientificamente, certo? Bem, na verdade os cientistas não têm uma resposta definitiva. Esses eventos são muito parecidos e não temos uma única explicação que sirva para todos eles. Vamos dar uma olhada em algumas teorias. O primeiro pensamento que vem à mente provavelmente é um eclipse parcial ou total. Mas não, este não é o caso. Não houve eclipses naqueles dias. Mesmo que consideremos essa teoria, há um porém. Antes de qualquer eclipse, o céu escurece gradualmente. Os próprios eclipses duram apenas alguns minutos, certamente não algumas horas, muito menos dias. Além disso, ao contrário dos eclipses, esses eventos eram locais para cidades específicas. Bem, talvez seja outro evento astronômico. Alguns cientistas acreditam que durante o evento em Yamal, uma faixa de poeira cósmica tocou a Terra. Mais tarde, porém, descobriram que nenhum corpo astronômico se aproximou do planeta naquele dia. Certo, alguma outra ideia? Incêndios florestais podem ser o motivo. Quando uma grande área de floresta está queimando ao mesmo tempo, uma coluna de ar pode subir a grandes alturas, como de 4 a 6 quilômetros. Esses fluxos de ar carregam cinzas e outras coisas queimadas para lugares diferentes. E como todas essas coisas estão tão altas lá no céu, elas simplesmente congelam lá e se transformam em algo parecido com nuvens negras. Esse provavelmente foi o caso da Nova Inglaterra. Naquela época, uma onda de incêndios florestais estourou no Canadá. Eles poderiam facilmente se espalhar para o norte dos Estados Unidos. Além disso, basta olhar para esta descrição: céu amarelado, cheiro de fuligem, cinzas na água. Tudo parece lógico, mas essa teoria dos incêndios só funciona para o evento na Nova Inglaterra. E quanto aos outros casos? Onde você encontraria um incêndio florestal no meio do Oceano Pacífico, por exemplo? Tudo bem, continuando. Os cientistas tentaram explicar a história de Memphis dizendo que poderia ser um furacão, mas a nuvem escura varreu a cidade antes da tempestade, não durante ou depois dela. E não era uma espécie de nuvem de tempestade típica, era a completa escuridão da noite. Então, o que realmente estava acontecendo? Agora, os meteorologistas chamam esse fenômeno de diminuição local na transparência da atmosfera. Ao contrário dos eclipses solares, essa escuridão é mais densa. Ela também cobre apenas uma pequena área. A transparência da atmosfera é a sua capacidade de deixar passar a radiação e a luz. É basicamente algo assim: quão bem posso ver objetos distantes? Tudo pode ficar escuro e embaçado, por exemplo, por causa da poeira no ar, de erupções vulcânicas, da neblina e assim por diante. Portanto, de acordo com essa teoria, os dias escuros são apenas uma queda extrema na transparência da atmosfera. Mas ainda é estranho. Se for esse caso, tudo não deveria estar coberto por uma névoa espessa ou algo assim? Sim, estava muito escuro, mas quando as pessoas acendiam as luminárias, a visibilidade era muito boa. Nada bloqueava a visão, exceto as nuvens que cobriam o sol. Em outras palavras, esse fenômeno é muito difícil de explicar. O que sabemos é que aconteceu apenas de 5 a 6 vezes na história da humanidade. Se houve outros casos, não foram documentados. Esse fenômeno é impossível de prever e ninguém sabe como funciona, nem onde e quando acontecerá na próxima vez. Embora existam muitas hipóteses, nenhuma delas pode ser verificada. Talvez se esses eventos acontecerem novamente no futuro, poderemos estudá-los melhor. Mas, infelizmente, no momento, os dias sombrios permanecem um mistério. Você tem alguma teoria ou ideia sobre isso? Se sim, escreva nos comentários. Vou levar você a um passeio por lugares cheios de mistério. Ah, vamos lá, vai ser divertido. Nossa primeira parada é no Peru. As misteriosas ruínas da América do Sul, as linhas de Nazca, são marcas deixadas no deserto que levam o mesmo nome. Elas são chamadas de geoglifos e foram criadas entre 500 a.C. e 500 d.C. Como o deserto tem um clima estável, a maioria das linhas de Nazca ainda existe. O povo de Nazca as fez removendo a camada superior dos seixos e revelando o solo.
A cor do solo muda de marrom avermelhado para cinza amarelado, então as linhas sempre parecem diferentes. A maioria dos geoglifos consiste em linhas simples e formas geométricas. Nos últimos anos, os drones ajudaram a explorar algumas novas imagens. Desenhos de animais e plantas chamaram a atenção dos arqueólogos. Eles encontraram imagens de uma aranha, de um macaco, um cachorro e um gato, além de figuras humanas e flores. Os estudiosos não sabem o propósito dessas figuras. Alguns dizem que, na cultura de Nazca, as pessoas atribuem um significado especial a esses desenhos. Então, eles provavelmente criaram essas formas para serem vistas pelas divindades no céu. A nossa próxima parada é o Buraco Azul de Belize, ou o Grande Buraco Azul, como turistas e mergulhadores o conhecem. Você sabia que esse lugar é o maior buraco do mar no mundo? Essa caverna marinha submergiu há 10 mil anos, quando a última grande idade do gelo terminou. Hoje, existem milhares de estalactites e estalagmites na área para explorar. Tenha em mente que apenas mergulhadores experientes podem fazer novas descobertas nesse local. É tão profundo e complexo que um amador não seria capaz de cumprir essa tarefa. Esse lugar se tornou famoso em todo o mundo depois de 1971, quando o cientista Christian Laskill visitou o lugar. Estamos agora em um dos locais subaquáticos mais misteriosos e inexplorados da Terra. Ok, eu não vou falar sobre lendas de navios desaparecidos e navios fantasmas, mas devo dizer que o Triângulo do Dragão tem uma reputação assustadora entre marinheiros e pilotos. É como o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. A localização exata do Triângulo do Dragão é controversa porque vários relatórios afirmam distâncias diferentes. A versão mais popular é que o triângulo está localizado perto da costa japonesa. É um dos cemitérios do diabo na Terra. Essas são áreas onde a atração das ondas eletromagnéticas do planeta é mais robusta do que em outros lugares. Pescadores japoneses desapareceram nessas águas. Aeronaves e navios modernos compartilham o mesmo destino. Aqui está um fato interessante para melhorar o seu humor. Em 2013, o novo jogo Tomb Raider foi lançado e ele acontece em uma ilha chamada Yamatai. Essa área era conhecida por tempestades hostis e navios desaparecidos. A ilha, de acordo com o jogo, fica ao sul do Japão. Vamos para outro lugar com uma reputação assustadora. Desta vez, é um habitat menor. Aqui está o Lago Natron, no norte da Tanzânia. Por que esse lago é tão perigoso? Para começar, é incrivelmente alcalino devido à proximidade de um vulcão. Isso o torna venenoso para a maioria dos animais. A água contém níveis muito altos de cianobactérias. Essas algas liberam um produto químico que é prejudicial aos organismos que a beberem. Essas águas podem calcificar pássaros e animais e transformá-los em versões mumificadas de si mesmos. Parece um pouco com a história da medusa. Esse lago é a parada final para a maioria dos animais, mas não para todos. Os flamingos, por exemplo, não são afetados pela alcalinidade da água. O lago é, na verdade, um dos poucos lugares onde eles se reproduzem e prosperam. Além da sua fama de transformar animais em pedra, o lago também é conhecido por sua cor única. A água às vezes fica vermelha devido às algas. Tem uma aparência incrível e parece algo de outro mundo. Essa mudança de cor também pode ser vista do espaço. Algumas empresas de turismo adicionaram o lago como destino nas viagens de safari. Mas é seguro chegar perto de um vulcão? O lago tem chuva durante todo o ano, mas ela evapora antes mesmo de atingir a superfície. Esse tipo de chuva é chamado de chuva fantasma. Como fica perto do deserto e de um vulcão, o lago é muito quente. A temperatura pode atingir 60 graus Celsius no verão. Portanto, alguns lugares são seguros para os seres humanos, mas a maior parte é uma zona proibida. Outro lugar que parece ser de outro planeta é a Caverna Movile, na Romênia. Até mesmo seu ar é diferente do ar da atmosfera externa. O nível de oxigênio é baixo em comparação com o ar livre. Além disso, tem um ecossistema único. Essa caverna ficou fechada por 5,5 milhões de anos. Ela não tem nenhum contato com o mundo exterior. Forneceu um lar para criaturas que não existem em nenhum outro lugar da Terra. A evolução dessas espécies acabou sendo diferente por viverem nessas condições limitadas e hostis. Por exemplo, a maioria dos habitantes da Caverna Movile nasce sem olhos, sua pele é quase translúcida e suas antenas são extra longas, para ajudá-los a se locomover na escuridão. A caverna é muito úmida e quente, tem cheiro de ovos podres. Nossa, graças a todos os gases de sulfeto e metano no lago abaixo da superfície da caverna. Como tantas espécies diferentes chegaram lá? Os cientistas não têm certeza.
Elas podem ter chegado lá por acidente e ficado presas na caverna, ou estavam procurando habitats mais sulfurosos para viver depois que as mudanças climáticas no hemisfério norte fizeram com que o mar Mediterrâneo secasse. Outro lugar misterioso na nossa lista é a montanha Nemrut, na Turquia. Essa montanha tem um complexo de monumentos com templos e túmulos. Foi construído pelo falecido rei helenístico Antíoco. O Monte Nemrut tem estátuas do próprio rei, 2 leões, 2 águias, Zeus, Hércules e Apolo. As estátuas costumavam ser figuras em tamanho real. Variações sazonais e diárias de temperatura, vento, acúmulo de neve e exposição ao sol danificaram as estátuas. Além disso, essas impressionantes ruínas antigas estão localizadas dentro de uma zona de terremoto. Atualmente, a maioria das cabeças das estátuas ainda existe. Você pode vê-las espalhadas pelo local. Quando for lá, você será recebido por 5 estátuas de calcário sentadas. Esses monumentos são únicos devido à sua forma, à grande escala, ao material e ao design complexo. A tecnologia usada para construir o túmulo e as estátuas é muito avançada e única para sua era. Imagine que você está caminhando nas montanhas e vê essas construções antigas do nada. Como você se sentiria? O próximo mistério é um fóssil com um padrão hexagonal, ou de 6 lados. Paleodictyon. Você pode encontrá-lo nas partes mais profundas dos oceanos. O ponto interessante aqui é que ninguém sabe quem é o artista. Paleodictyons parecem favos de mel. As abelhas estão fora dessa lista, já que não podem fazer colmeias debaixo d'água. Então, o que poderia produzir essas criações simétricas? Ainda não se sabe se eles são vestígios fósseis ou organismos independentes. Não há uma explicação certa para esse mistério de séculos. Você já ouviu falar da Floresta Torta? É uma floresta bizarra na Polônia. Mais de 400 pinheiros são torcidos em quase 90 graus no tronco. Não é de surpreender que esse lugar também seja famoso por histórias assustadoras. Ainda não sabemos que tipo de ferramenta ou técnica você teria que usar para fazer as árvores crescerem ou se dobrarem dessa maneira. Pode ser algo relacionado à própria natureza, como uma tempestade de neve. Ainda não há uma explicação clara para o que causou essa torção. Nossa parada final do dia é na Índia. Todos os anos, no templo Kamakya Devi, algo misterioso acontece. Durante 3 dias, o rio Brahmaputra, ao lado do templo, fica vermelho. As lendas explicam que é uma criação de Kamakya, profundamente respeitada pela população local, e o templo leva seu nome. Mas pode não haver mistério ou teologia envolvidos. A geologia explica esse fato com os altos níveis de ferro do solo interagindo com o rio. Além disso, o sistema de cavernas subterrâneas também é rico em sulfeto de mercúrio. Uau! Fale sobre barulho! Os peixes batraquídeos têm uma habilidade única. Eles podem produzir um som muito forte. O ouvido humano geralmente não consegue ouvi-lo, especialmente se apenas um peixe estiver fazendo o som. Mas se muitos peixes estiverem fazendo o som ao mesmo tempo, bom, vai ser difícil esquecer. E você pode não conseguir parar de ouvi-lo. Esses peixes são uma parte comum da fauna ao largo da costa de Sausalito, na Califórnia. E todos os anos, milhares deles se reúnem em cardumes para festejar e gritar. Juntos, criam um som coletivo que pode ser facilmente ouvido por quem mora nas casas perto da costa. O ruído, que pode ser descrito como um zumbido baixo, pode até penetrar no centro da cidade. Algumas pessoas se incomodam com esse zumbido constante. Esse é um fenômeno natural único, mas tem um detalhe. Em algum momento, os peixes nadam para longe da costa, mas o som permanece. Além disso, os cientistas provaram que esse barulho causado por peixes não pode se espalhar pela cidade, e muitos moradores das áreas costeiras não o ouvem, mas ainda assim, algumas pessoas continuam ouvindo esse zumbido estranho. Em um caso semelhante, imagine que você se mudou para uma pequena vila na Escócia. Você aluga uma casa, janta e vai para a cama. Enquanto está dormindo, um zumbido estranho permeia seu quarto. Parece que alguém ligou o seu caminhão em algum lugar à distância. O som é semelhante ao som de um grave baixo e barulhento que vem de um alto-falante. O zumbido atrapalha o sono. Você tem enxaquecas e até se sente enjoado. De manhã, descobre que alguns outros moradores locais também ouviram esse zumbido terrível. Eles falam sobre uma enorme fábrica localizada nas proximidades. Máquinas, motores, caldeiras a vapor, grandes saídas de ar e geradores emitem um zumbido alto e pesado que passa pelo ar. As ondas sonoras se espalham por toda a aldeia e irritam as pessoas que têm uma boa audição. Você está ouvindo esse som há vários dias e sofrendo de insônia. E então um dia, a fábrica vai à falência.
Todos os trabalhadores deixam suas posições e desligam os motores e ventiladores. Ótimo! Você finalmente vai dormir em paz. Mas quer saber? O som não desaparece. Ele segue você aonde quer que você vá. E não tem a ver com a fábrica, o peixe ou o motor do caminhão. Imagine que você está andando pelas ruas de uma pequena cidade inglesa. Tem muitos aviões voando logo acima de você. O zumbido que eles fazem te segue. Mesmo na cama, você pode ouvi-lo. Você se pergunta se há um aeroporto por perto. Pergunta aos moradores locais e descobre que não tem nenhuma pista nas proximidades. Mas de onde vem esse som? Você levanta a cabeça para olhar para cima e vê um céu claro. Não há aviões, mas o barulho está lá. E você não é o único a ouvi-lo. Alguns moradores locais têm certeza de que o zumbido vem do tráfego de alta velocidade na rodovia. Milhares de carros dirigem em duas direções e deixam ondas sonoras enormes para trás. Mas à noite não há carros e o som permanece. Talvez você esteja enlouquecendo. As histórias das pessoas sobre o zumbido salvam você dessa loucura. E não são apenas os moradores dessa cidade que sabem disso. Cerca de 4% das pessoas no planeta ouvem o zumbido. Estranhos contam uns aos outros sobre o zumbido que os impede de dormir e se concentrar em algo. O som os segue em todos os lugares e não para. Algumas pessoas o escutam em certos lugares, então muitas vezes se mudam para outras cidades. Talvez você esteja ouvindo agora e não esteja prestando atenção. Mas tenha cuidado, se você o reconhecer uma vez, não será capaz de parar de ouvi-lo. Existem um site e um fórum na internet dedicados ao zumbido. Pessoas de todo o mundo colocam geolocalizações em lugares onde ouviram esse fenômeno misterioso. Você pode encontrar milhares dessas coordenadas no site e até mesmo adicionar as suas próprias. As pessoas descrevem diferentes níveis de ruído e compartilham suas fontes. Algumas teorias dizem que o zumbido é o som que vem do núcleo do nosso planeta. Outra pessoa tem certeza de que vem da atmosfera. Os cientistas até foram consultados, mas também não sabem o motivo desse fenômeno. As pessoas usam microfones e amplificadores de alta frequência para gravar o zumbido. Em quase todos os lugares se detecta uma vibração de baixa frequência que é praticamente impossível para o ouvido humano captar. Ele se mistura com o som de carros, impressoras no escritório e trens de metrô. Às vezes, as pessoas param de ouvi-lo, mas o zumbido aumenta quando se deitam na cama. Muitos registros sobre o zumbido dizem que as pessoas o ouvem em cidades industriais. Às vezes, caçadores de som conseguem identificar a fonte. Se mostraram ser fábricas com geradores em funcionamento, onde o som estava entrando no sistema de ventilação e os ventiladores o espalhavam para fora do prédio. Quando os geradores pararam de funcionar, o som desapareceu. Mas estes são casos raros. Mais frequentemente, ninguém consegue encontrar a fonte do zumbido. Um dos lugares mais famosos onde você pode ouvi-lo é na cidade de Taos, no Novo México. Cerca de 2% dos moradores ouvem um zumbido estranho todos os dias. Alguns turistas também o escutam. Cientistas foram à cidade para estudar esse mistério, mas não encontraram nenhuma explicação. Algumas teorias dizem que a acústica incomum desse lugar causa o zumbido. Algumas pessoas acreditam que seja apenas uma alucinação ou poder da sugestão. As pessoas falam tanto sobre o zumbido que o cérebro cria uma ilusão de um som que não existe. Os moradores locais acreditam que a natureza do zumbido é mística e associada a maus espíritos. Seja o que for, a verdade ainda não foi descoberta. O zumbido que as pessoas ouvem em todo o mundo pode ser o resultado da atividade sísmica nas placas tectônicas sob as águas do oceano. Grandes pedaços da crosta terrestre estão se movendo lentamente e colidindo uns com os outros. Isso cria um barulho que nos atinge na forma de um zumbido. Mas por que apenas algumas pessoas o ouvem? Talvez cerca de 4% da população mundial tenha uma audição única. De qualquer forma, os cientistas também não conseguiram confirmar a teoria das placas tectônicas. Alguns pesquisadores apontam os submarinos como motivo. Eles usam sinais de rádio de baixa frequência para se comunicar ao redor do mundo. Esses sinais se espalham pela superfície e podem afetar o corpo humano. Quando o ouvido capta essas ondas sonoras, reage e causa vibrações semelhantes ao zumbido. Isso acontece porque a energia sonora de baixa frequência colide com os tecidos moles do crânio e estimula o nervo auditivo. Na verdade, nem é um som. É uma alucinação criada pelo cérebro. Mas ainda assim, ninguém pode confirmar essa teoria também. Talvez as tempestades possam criar o fenômeno do zumbido. Cerca de 8 milhões de raios atingem a Terra diariamente. Cada impacto cria uma poderosa carga eletromagnética. O relâmpago penetra no ar e faz com que ressoe entre a superfície da Terra e a ionosfera. Sim, soa complicado, mas o princípio é simples. Imagine que você está soprando no gargalo de uma garrafa. Está ouvindo esse zumbido baixo? O relâmpago funciona da mesma forma com o ar. E isso é apenas um.
Imagine milhões de relâmpagos ao mesmo tempo. As ondas sonoras se espalham por todo o planeta e algumas pessoas as ouvem. Raios atingem constantemente o tempo todo, então o zumbido nunca para. Em 1973, cientistas apresentaram uma teoria de que a razão para o zumbido é a corrente de jato cortando o ar em movimento mais lento. Em palavras simples, o vento e os fluxos rápidos de ar cruzam os mais lentos. Como resultado, se tem um som de assobio, e torres elétricas e linhas de energia o amplificam. Por sinal, os primeiros relatos do zumbido surgiram nos anos 70. As pessoas aprenderam sobre esse fenômeno com a pequena cidade britânica de Bristol. Dezenas de moradores ouviram esse barulho estranho em diferentes partes da cidade. No começo, eles o ignoraram. Então, o som ficou cada vez mais incomodativo, impedindo que as pessoas trabalhassem e vivessem o seu cotidiano. Elas não conseguiam dormir, nem se concentrar em nada. Havia um armazém com ventiladores industriais na cidade vizinha. Os moradores locais tinham certeza de que esse era o motivo do zumbido. O armazém parou de funcionar alguns anos depois, mas o som permaneceu. É possível ouvi-lo até hoje se visitar a cidade. Existem muitas teorias sobre o zumbido, mas você pode eliminar quase metade delas graças a um fator: placas tectônicas, atividade sísmica, raios, crosta terrestre e ar ressonante são explicações lógicas, mas veja todos os registros sobre o ruído. Ele não foi mencionado até os anos 70. Se esse fenômeno tivesse surgido mais cedo, muitos jornais teriam escrito sobre ele. Aparentemente, o zumbido não é um mistério da natureza. Talvez seja uma consequência de todas as nossas conquistas tecnológicas. Fábricas, linhas de energia, aviões, carros, navios, trens, micro-ondas e geradores criam um ruído de fundo imperceptível que a maioria das pessoas ignora. Estamos tão acostumados com todos esses barulhos que esquecemos o que é silêncio. Talvez nosso cérebro tenha feito o zumbido dentro da nossa cabeça para responder ao nosso mundo barulhento. Se você começar a escutar com atenção agora, que tipo de sons ouvirá? De onde eles estão vindo? E o zumbido está entre eles? Esta árvore espinhosa sabe atirar, então é melhor você ficar longe dela. É chamada de assaco e você pode encontrá-la na Amazônia. Inicialmente, suas sementes crescem na forma de uma pequena abóbora. Com o passar do tempo, endurecem e amadurecem. Mas aí vem a parte divertida. Assim que atingem o pico de maturidade, as sementes estouram e disparam a uma velocidade de 240 km por hora, podendo atingir distâncias de cerca de 18 metros. É isso que torna tão arriscado estar por perto durante as explosões. Sem mencionar que as sementes também são venenosas. Ei, é 2 em 1. Claro, algumas árvores não crescem completamente na vertical, mas uma completamente dobrada, com seus galhos até tocando o chão, é algo surreal. A El Árbol de la Sabina é assim e cresce na Espanha. Sua forma depende do vento, à medida que se dobra em sua direção. Como resultado, não só muitas vezes tem uma forma estranha, mas também pode mudar de posição completamente durante diferentes épocas do ano. Essa árvore flexível pode atingir mais de 8 metros de altura e tende a crescer nos locais mais improváveis, como em rochas. Que tal uma árvore tão antiga quanto os dinossauros? Descoberta em 1994, a espécie de pinheiro de Wollemi pode ser vista nas montanhas azuis de Sydney, na Austrália, e remonta a mais de 200 milhões de anos atrás, então é fácil acreditar que os dinossauros possam ter passado por ela. Como é uma espécie ameaçada de extinção e restam apenas 100 exemplares na natureza, os cientistas não têm vontade de revelar sua localização. Eles querem garantir sua preservação. Além disso, é importante para a ciência, pois seu estudo pode nos ajudar a descobrir novas informações sobre o passado da Terra. A casca de uma árvore pode nos ensinar muitas coisas, como diferentes períodos de temperatura ou exposição a vários produtos químicos. A árvore da vida recebe seu nome porque é capaz de suportar condições difíceis e ainda prosperar. Localizada nos arredores do deserto do Bahrein, a Prosopis cinerária tem um sistema de raízes muito profundo, o que a permite sobreviver no calor escaldante. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir como consegue obter água suficiente. Ela é tão especial que reúne mais de 50 mil turistas a cada ano. La Índia Dormida, no Panamá, é uma área montanhosa com o formato de corpo de uma menina adormecida. Faz parte de uma região maior e misteriosa chamada El Valle de Antón, perto de um dos maiores vulcões adormecidos e habitados do mundo. E tem algumas árvores bem estranhas também, elas são quadradas. Mesmo os anéis delas, o que significa que o interior de seus troncos tem a mesma forma, com bordas afiadas, às vezes até mesmo com um ângulo perfeito de 90 graus. Os pesquisadores tentaram descobrir por que elas crescem nessa forma especial.
Eles até tentaram tirar mudas de algumas e plantá-las em outro lugar para ver se mantém a forma. Não foi o caso, então está claro que a forma estranha tem algo a ver com o local. Algumas pessoas acreditam que um fazendeiro local pode ter originalmente plantado as árvores em caixas, forçando-as a crescer assim para reduzir o desperdício de madeira, já que as redondas muitas vezes acabam sendo cortadas em pedaços com ângulos retos. Uma das maiores e mais antigas árvores do mundo é encontrada no Parque Nacional da Sequoia, nos Estados Unidos. Chama-se General Sherman e tem 84 metros de altura. É quase tão grande quanto a Estátua da Liberdade. Sua circunferência é igualmente impressionante, pois perto do solo é de cerca de 31 metros. Quanto à sua idade, só podemos estimar que seja entre 2.300 e 2.700 anos. Tá aí alguém longevo. Existem muitas belas espécies de árvores por aí, mas nenhuma tão marcante quanto o eucalipto arco-íris, encontrado nas Filipinas. Quase parece pintado à mão por causa de suas camadas multicoloridas de casca. Ele também pinta suas camadas irregularmente, o que significa que mostra muitas cores ao mesmo tempo, do verde ao azul, depois do roxo ao laranja e finalmente chegando ao marrom. Não é usado para fins de decoração, mas sim para a fabricação de papel. Uma árvore localizada na Namíbia também é estranha em sua forma e bastante perigosa, a árvore garrafa. Ok, em termos de forma, é bastante autoexplicativo, com um tronco redondo que se estreita em direção ao topo. Mas a seiva leitosa colhida dela é extremamente venenosa. Diz a lenda que os caçadores locais costumavam mergulhar suas flechas nela para aumentar a eficiência. Ela fica muito bonita durante a temporada de floração, com flores que crescem em rosa e branco com um centro vermelho. Ver uma árvore torta de vez em quando não é tão especial, mas uma floresta inteira delas... Para isso, você teria que viajar para a cidade polonesa de Gryfino. Perto dela, existe uma floresta feita de 400 árvores com formas estranhas. Elas foram curvadas com intervenção mecânica. Não cresceram assim, mas seu propósito continua sendo um mistério até hoje. Algumas pessoas disseram que é porque a madeira era destinada a móveis ou até mesmo à construção de barcos, mas de qualquer forma, a floresta acabou sendo abandonada. Uma árvore da seda tomou conta dos antigos templos Tapron do Camboja, criando uma vista espetacular. Os enormes galhos ficaram livres para crescer sobre as estruturas por centenas de anos, desde o século XII. Os templos foram restaurados e são acessíveis aos turistas. Já a sangue de dragão cresce nas Ilhas Canárias do noroeste da África. Os habitantes locais costumavam dizer que quando um dragão morre, ele se transforma em uma árvore. Com impressionantes 15 metros de altura, ela ganhou esse nome devido à sua seiva vermelha, que pode ser colhida da casca. A substância vermelha é até hoje usada para corantes e na medicina. Um dos maiores, mais antigos e mais impressionantes espécimes do mundo é o baobá de Sunland, na África do Sul. Tem 22 metros de altura e uma circunferência de 47 metros. O que o torna ainda mais espetacular é o fato de ser naturalmente oco por dentro. Então, um pequeno lounge foi criado dentro dele em 1933. Inicialmente, tinha espaço para até 20 pessoas, mas agora pode hospedar até 60, sem mencionar que tem mais de 6.000 anos. A bétula branca se espalhou pela Escandinávia e pelo nordeste da Europa e encontrou uma maneira de refletir a luz. Sua casca ficou de cor mais clara e durante a estação mais fria, quando seus galhos também congelam, a visão é uma espécie de um país das maravilhas naturais do inverno. Também desenvolveu uma parceria com um fungo que se conecta às suas raízes e se estende sobre a floresta, acumulando nutrientes aos quais as árvores não têm acesso. Para esses serviços, elas fornecem açúcares para os fungos. O companheiro da bétula é perigoso e não deve ser consumido pelas pessoas. É fácil de reconhecer, com a clássica cabeça de cogumelo vermelha com topos brancos. Um festival natural que não se pode perder é a temporada de flores de cerejeira do Japão. A flor rosa branca está profundamente enraizada na cultura japonesa, andando lado a lado com um ditado local chamado Mono no Aware. Será que eu acertei a pronúncia? Que se traduz mais ou menos para o fato de que tudo é temporário, independentemente de quão perfeito ou bonito seja. Se você visitar o Japão, verá rapidamente que o símbolo da flor de cerejeira está em toda parte, desde logotipos da empresa até roupas ou utensílios domésticos. O Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, já teve uma incrível estrutura de árvores que foi transformada em um túnel. Era uma sequoia vermelha, com 69 metros de altura, que foi apelidada de Wawona, a palavra nativa americana para o piado de uma coruja. Ela caiu em 1969 por causa da neve pesada,
mas sobreviveu como um ecossistema para animais, plantas e insetos. Agora é chamada de a Árvore do Túnel Caído. Uma espécie conhecida como Flusuf Belinjuif, bom, você pode ler, é a planta mais rara da Terra. O livro Guinness dos Recordes registrou uma única árvore desse tipo na costa da Nova Zelândia. Nem sempre foi tão solitária, mas os humanos levaram cabras para a ilha que beliscaram todos os outros membros de sua família. Felizmente, os cientistas estão procurando maneiras de plantar novos espécimes.